O objetivo da aula de hoje é apresentarmos as contribuições da Mariana Mazzucato acerca do que ela chamou aqui, tem chamado de Estado empreendedor. Talvez o nome não seja o melhor de todos, né? Mas tem contribuições bastante interessantes, né? Referências, capítulos 1, 2, 3 e 4, e o capítulo 9 do livro homônimo, né? Estado empreendedor. E eu trouxe brevemente aqui para apontar também, depois o Marcão vai continuar a apresentação e teremos no nosso próximo encontro um aprofundamento da discussão das políticas orientadas às missões, mas um trabalho recente dela, recém-publicado, em 2020, agora, no número especial do Journal of Industry, Competition and Trade, em que ela sugere um conjunto, que ela chama de toolkit, né, um conjunto de instrumentos, diretrizes para materializar a construção de um sistema simbiótico, nas palavras dela, que fomente um crescimento inteligente e justo, né? E brevemente a estrutura da aula, né? Bom, iniciando, né? Eu vou fazer uma breve retomada da tese dela, do circuito lógico da argumentação, para depois a gente apresentar algumas questões para o debate, algumas limitações, algumas ponderações para a leitura. Eu gosto de fazer sempre dessa forma, trazer uma perspectiva um pouco crítica ou algumas reflexões antes de apresentar as principais contribuições do trabalho, dado que uma aula de pós-graduação, né, que vocês já conhecem e já leram o trabalho, né? Então, qual que é a tese dela? Lembrando que, assim, para o nosso curso de Política Industrial e Desenvolvimento, no estudo de Economia da Unicamp, na verdade, uma das missões, dos objetivos, usando um trocadilho aqui, da ideia que ela quer apresentar, é exatamente o subtítulo do livro dela, né? Desmascarando o mito do setor público versus setor privado, né? Óbvio que na nossa compreensão mais ampla de economia, isso é muito longe de ser um mito na nossa compreensão, né? Então, só fazendo esse head aqui para a gente retomar, né? Para não ficar muito repetitivo algumas contribuições, né? Mas ela parte, o elemento central na tese dela é de que o Estado, chamado aqui de Estado empreendedor, atua historicamente, tem N elementos que comprovam essa atuação, desde a Constituição, ela vai lá até nas contribuições do Polanyi, para mostrar como o mercado, na verdade, é uma instituição política e social criada deliberadamente pelo Estado, mas ela quer mostrar que o Estado, historicamente, atua para muito além do que o senso comum mainstream sugere, que é uma atuação baseada na redução dos riscos e no contorno das falhas de mercado. Ela vai falar, como todos sabemos, né, é claro, que, na verdade, o Estado deve ser compreendido como um agente fundamental para a criação e o direcionamento das grandes transformações tecnológicas com alta pervasividade e transversalidade na economia, né? Ou seja, ela enfatiza em diversos pontos que a atuação é para muito além das falhas de mercado, da redução dos riscos, é claro, e mais do que isso, o Estado atua numa perspectiva dinâmica, tomando, entre muitas aspas, o risco, que ela vai depois mostrar que é incerteza, né, para criar, para moldar, para empurrar essas grandes transformações, né. E ainda na tese dela, no circuito lógico aqui argumentativo, ela vai mostrar que há incompreensão muito grande dessa forma de atuação do Estado, não, de novo, né, aqui no nosso curso, no estudo de economia da Unicamp, mas no debate público como um todo, está muito baseada num forte viés ideológico, liberal, que distorce a percepção da atuação do Estado, da sua importância e sua centralidade como elemento viabilizador dessas transformações tecnológicas, e, além disso,
distorce a compreensão a respeito da dinâmica da inovação. Ela vai trazer lá diversos mitos por trás da compreensão da dinâmica da inovação. Qual o problema? Tanto essa distorção, ou quais os problemas, né? Tanto essa distorção, as duas, de fundo ideológico, liberal, nas palavras dela, né? Acerca da atuação mais transversal do Estado, quanto acerca dos mitos da dinâmica da inovação, levariam à formulação de políticas de crescimento. Aí tem até um problema que a gente pode debater depois, né? Até que ponto ela confunde ou toma como quase que sinônimos crescimento e desenvolvimento, em termos schumpeterianos, eu estou colocando, né? Até que ponto essas políticas seriam inadequadas para fomentar grandes transformações ou para fomentar o que ela vai chamar de um sistema simbiótico, funcional e inteligente. Ela vai dizer, olha, essa má compreensão acerca da atuação do Estado, essa má compreensão acerca da dinâmica da inovação e dos mitos que tem por trás, tem levado a uma formação de um sistema, ou de um modelo, de um arcabouço, que ela vai falar que é parasitário, pouco funcional e concentrador de renda. Esse sistema é baseado numa lógica de socialização dos riscos e privatização das recompensas. Qual seria o grande problema associado a essa lógica de socialização dos riscos e privatização das recompensas? Além dos problemas mais amplos de fomento à desigualdade, que ela até sugere, tá? Ela passa bem rapidamente, mas sugere, esse sistema parasitário inviabilizaria, ou estaria inviabilizando, a possibilidade de você viabilizar um crescimento inteligente, dado que ele inviabilizaria a capacidade do Estado se refinanciar e alocar não é uma boa palavra, refinanciar e direcionar recursos para empurrar a próxima grande transformação tecnológica, social, comportamental, que depois a gente pode discutir na hora que a gente estiver tratando das missões. Vai falar, olha, então, esses mitos levam a uma má compreensão e levariam à dificuldade de se estabelecer um sistema simbiótico, funcional e inteligente. Esses problemas são agravados ainda mais historicamente, essa percepção do Estado, historicamente, desde digamos assim, da consolidação do neoliberalismo, né, dos ideais neoliberais, talvez ali no último quartel do século passado, esses problemas são agravados ainda mais por uma transformação na lógica de gestão e de acumulação das empresas. Ela vai dizer que a emergência da lógica da gestão baseada na maximização do valor acionário contribuiu ainda para trazer um caráter mais parasitário e menos funcional e menos inteligente ao sistema. Por quê? Porque ele empurra a lógica de atuação das empresas a um curto prazismo e há uma tendência crescente de elisão fiscal, de outras medidas que exacerbam a desigualdade e erodem a capacidade de atuação e de financiamento do Estado dessas grandes transformações. Para finalizar o circuito lógico aqui, argumentativo dela, ela vai sugerir o seguinte, olha, é necessário reorganizar, repensar esse sistema, levar a uma transição simbiótica, funcional e inteligente. E para tal, aí isso fica mais explícito nesse trabalho nos trabalhos mais recentes dela, né? Esse de 2020 é o que sintetiza bem essas discussões, né? Para tal, para viabilizar
uma política, ela fala, literalmente, políticas econômicas que viabilizem o crescimento inteligente, pautado na inovação, precisaríamos de um conjunto de políticas baseado em 4 pilares, né, que ela vai chamar aqui, ó, que é o que ela chama de ROAR, né, em português, né? Roads, né, missões, organizações, avaliação, risco e recompensa. Ela vai falar, eu precisaria, para contornar essas limitações do sistema atual, organizar sugestões dela, né, de outros autores em conjunto, organizar as políticas de crescimento, política industrial, tecnológica, política de inovação, baseada numa lógica de missão. Depois a gente discute um pouquinho mais profundidade, o Marcos vai complementar, e vai, na próxima aula, discutir a fundo, mas essas missões devem ser habilitadas, forjadas, construídas, consolidadas, não apenas, como deveria ser óbvio na interpretação dela, a partir da atuação do setor privado. Ao contrário disso, o setor privado é incapaz de levar essas grandes transformações na lógica dessas missões. Então, preciso olhar para as transformações, para as organizações públicas e entender, fomentar políticas que viabilizem o permanente aprendizado e a construção de capacitações dinâmicas, na linha do TICE e do Pisano, né, do Dynamic Capabilities, nas organizações públicas, para elas estarem propensas, digamos assim, a reorganizarem seu mix de política de alguma forma aderente às necessidades que essas transformações, pela lógica das missões, exigem. Isso exigiria novas formas de avaliação para muito além da avaliação de custo-benefício, para a avaliação tradicional de políticas públicas baseado na lógica estática, e exigiria também uma nova organização da forma de distribuição das recompensas derivadas dessas transformações. Ou seja, um retorno ao Estado de parte importante dos resultados das contribuições que ele incentivou. Né? Legal, a tese dela, o circuito lógico aqui de argumentação, essa apresentação sintética primeira, para a gente entrar agora em algumas questões que podem permear depois as contribuições mais pontuais, né, ao longo da aula, né, os pontos que eu levantei aqui para a gente debater, né, e debater inclusive levando em perspectiva as definições já colocadas pelos outros autores que a gente tem debatido no curso, né. O primeiro ponto, né, para a gente debater mesmo, né, ela usa explicitamente o termo, talvez assim, com mais ênfase, né, ou de maneira mais corriqueira, o termo política industrial, mas está subentendido essa interpretação, né, e uma questão para o debate que traz uma certa inquietação, principalmente levando em consideração outros trabalhos que a gente já debateu, do Chang, né, do professor Chuzigan, né, e outros que têm uma definição um pouco mais estrita de política industrial, né, a Mariana Mazzucato tem pelo menos nesses trabalhos, né, uma percepção bastante ampla do que é política industrial, né, algo que tentaria integrar, ao mesmo tempo, o fomento a tecnologias de propósito geral, né, amplo, fomentar a transformação estrutural, até aqui tudo bem, ainda bastante aderente às definições que a gente tem utilizado, né, mas também viabilizar ao mesmo tempo novos vetores de crescimento. Até que ponto ela está olhando bastante para os países centrais e uma certa tendência à redução do ritmo de crescimento nos últimos anos, né? Até que ponto isso influencia, né? Novos vetores de crescimento e também tudo isso carregando no conceito de política industrial, né? Sugeriu uma transição para um novo arcabouço simbiótico, né? Ou seja, um arcabouço que, pelo menos nas interpretações que a gente utilizou até agora, transcende bastante as definições de política industrial, né? Então, de fato, ela
parece, ao longo de todas as contribuições, tratar muito mais, aqui, palavras dela, né, trecho ipsis literis, né, de uma política econômica que promova o crescimento a partir da inovação do que estritamente a partir da mesma definição ou de definições mais narrows, né, de política industrial, né. Um outro trecho aqui muito interessante, né, no artigo de 2020, né, in the sense, financial and accounting reforms should be regarded as a prerequisite for any successful, smart and inclusive growth plan. Ela conclui dessa forma. Então, até que ponto, aqui uma questão para a gente pensar, né? Até que ponto essa lógica de sobrecarregar, né, entre muitas aspas, sobrecarregar para provocar mesmo aqui, né, a ideia de política industrial traz algumas outras implicações para o debate quando a gente está pensando estratégias de generalização das sugestões colocadas ou de replicabilidade em países periféricos, né? O que eu estou sugerindo aqui? Ela tenta integrar as contribuições neo-schumpeterianas com diversos outras necessidades de se reconstruir um arcabouço, passando pelas contribuições keynesianas, discutindo questão de distribuição de renda, cita até o Piketty, etc. Mas ela sugere que, olha, preciso transitar para um outro arcabouço, quase que dinâmica de acumulação, né? Até que ponto esse sobrecarregar da ideia de política industrial tem algumas limitações para a gente pensar para outras realidades distintas dos Estados Unidos, né? Acho que vai ficar mais claro, talvez, na outra questão aqui, que tem, talvez, a capacidade maior de formular políticas dessa envergadura, né? Dessa envergadura. Aqui são trechos dela, né? Falar isso, essas reformas financeiras de contabilidade, ela está querendo dizer aqui a lógica da maximização do valor acionário, né? Seriam pré-requisitos para pensar em algo mais próximo de uma transformação simbiótica baseada nessa ideia de política de inovação, né? Eu acho que não é trivial a gente pensar generalizações e replicabilidades a partir desses pontos que ela sugere como política de desenvolvimento. Algumas outras questões aqui para o debate, né? Estou trazendo essas questões, como eu já disse, só enfatizando, né? O pessoal gosta sempre de trazer antes da aula, antes do texto em si mesmo, para a gente avançar a partir de uma perspectiva crítica e depois na parte final, talvez do debate, a gente pode retomar e aprofundar nessas questões. Pelo menos na minha interpretação, ao mesmo tempo, é claro que o trabalho tem o trabalho do Estado empreendedor, obviamente tem um forte caráter de divulgação, né, assim, tal qual o trabalho do Chang, do Kicking Away the Ladder, né, do chutando a escada, né. Então, a gente tem que entender nesse contexto também, né, e ela tem muito clara a ideia, a mensagem, como eu já disse para vocês sabem, é o subtítulo do livro, né, Desmascarando o mito do setor público versus setor privado, né. Então, a todo momento, ela está colocando ênfase na ideia dessa desconstrução. Como essa desconstrução, para a gente, talvez não seja algo tão inédito, né, digamos, para dizer o mínimo, né, me parece, pelo menos acho que é uma questão que valeria a pena a gente refletir, debater, até que ponto ela não faz um pouco o caminho inverso, né? Ela enfatiza o papel do Estado gestando umas grandes transformações tecnológicas, só que, pelo menos na minha interpretação, talvez faltem algumas mediações, ela tenta construir ali no caso da Apple, etc, tal, mas entre o picking up de tecnologias, olha, o Estado decide qual é o caminho, escolhe, atua, foge, empurra, molda das tecnologias, e até que ponto esse decidir moldar quase que imediatamente não é uma boa palavra, mas quase que de maneira como um subproduto desse moldar das tecnologias, isso traria
uma materialização dessas inovações em empresas líderes, né? No fundo é o seguinte, palavras dela, ela fala, olha, a Apple foi picked, né? Fala, será, assim, a Apple foi picked? Ou, assim, as tecnologias que estão por trás, que habilitam, que levam a esse processo, e essas mediações, talvez eu acho que é algo que a gente deveria levar em consideração, pensando sempre, obviamente, na nossa perspectiva periférica, né? Porque a discussão sobre estruturas de mercado, estrutura empresarial, no que diz respeito à estrutura patrimonial, a atividades de P&D, talvez não, mas as capabilities mesmo empresariais me parecem um pouco ausentes, ou com menos ênfase no trabalho. Então, talvez o picking up de tecnologias num país que seja líder na fronteira tecnológica, um movimento de forging ahead, seja mais interessante do que olhar para a estrutura empresarial que já está na fronteira, de alguma maneira ou de outra. Então, essas mediações talvez tenham menos importância, olhando para o caso estadunidense. Eu até acho que é isso que está por trás da interpretação dela. Mas quando a gente olha para a realidade de outros países para além dos Estados Unidos, principalmente na realidade periférica, talvez essas mediações sejam bastante importantes e talvez até mais do que picking up de tecnologias. Vou trazer alguma questão daqui a pouco para a gente olhar. Uma outra questão para a gente olhar com uma certa, digamos assim, com um certo cuidado, né? Obviamente, nenhuma estratégia de replicabilidade é automática, como sabemos, né? Uma outra questão aqui para o debate, né? Uma mais simples, né? A todo momento ela parece não deixar clara a diferença entre crescimento e desenvolvimento, ela utiliza as duas palavras quase como sinônimos. Não estou nem discutindo aqui desenvolvimento uma perspectiva mais ampla, furtadiana, nem uma perspectiva mais ampla que leva em consideração emancipação humana, etc., pleno desenvolvimento humano. Estou colocando na discussão schumpeteriana mesmo, tradicional, naquela lógica das transformações estruturais fomentadas pela destruição criadora, em direção à eficiência inovativa, né? Muitas vezes ela usa como sinônimo crescimento e desenvolvimento. Mas aqui é algo mais pontual. Uma terceira, né, questão aqui para o debate, talvez uma limitação, de novo no sentido da generalização e da replicabilidade, é que a maior parte das análises, daqui eu estou chamando aqui, né, de política industrial tecnológica, apesar dela não usar explicitamente esse nome, né, parece se concentrar na fase fluida, olhando lá para o modelinho de Utterback, né, ou seja, eu estou olhando para as grandes transformações, essa é a preocupação dela, né, essa é a preocupação dela, ela deixa claro, mas eu estou olhando no momento do nascimento dessas tecnologias, naquilo que o Utterback chamaria de fase fluida, em que eu tenho N características específicas que vocês conhecem, não tem um padrão dominante, o conhecimento talvez é mais importante que a estudo do mercado, o time to market é muito importante, o aprendizado está muito fluido, difuso, presente com caráter tácito, presente nas instituições de pesquisa dedicadas mesmo. Até que ponto a análise dela, que ela depois vai construir uma ideia de generalização a partir da ideia do toolkit que a gente apresentou ali brevemente, né? Mas se concentra na fase fluida, né? Quando a gente olharia, de novo, na perspectiva dos países periféricos, né? Ela não está escrevendo para necessariamente os países periféricos, ela está um objetivo muito claro no livro, né? Okay? Estou trazendo aqui para o nosso debate, né? Quando uma parcela talvez importante, ou talvez até mais importante no nosso caso, diria certamente, dos impactos da política industrial, está muito mais vinculada a outras fases do que a fase fluida, né? Na fase específica ou na fase transitória. Né? O que eu estou querendo dizer? Né? Até que ponto, talvez, a política industrial, tecnológica, o movimento, não necessariamente tenha maior potencialidade de efeitos em outros países que não os Estados Unidos, não necessariamente no empurrar dessas novas transformações, né?
caminhando aqui já para o final das questões para o debate, né? Os limites à generalização, né? E depois os limites à replicabilidade, aqui no nosso caso a gente finaliza. O trabalho ilustra, obviamente, todas essas, nada melhor do que os Estados Unidos como um instrumento para desbancar essa ideia do mito, né? Claro, né? Mas, de novo, as políticas dela, me parecem, as diretrizes que ela está colocando, os exemplos históricos, desculpa, e como isso depois vai materializar-se em diretrizes, muitas vezes, ou quase sempre no livro, parecem estar concentrados na lógica do forging ahead, né? A ideia de se empurrar a fronteira, né? Ela está discutindo N casos, mas quase sempre ela está, ou para não dizer sempre, ela está nesse ponto de análise. Conjunto de políticas que tem como objetivo fomentar grandes transformações de propósito generalistas, né, transversais, mas empurrar a fronteira tecnológica, né? E até que ponto é possível generalizar-se as mediações que ela faz entre essa atuação do Estado e as diretrizes de política industrial que ela vai construindo, sendo que o ponto de partida, isso é algo para a gente pensar, né? Parece estar muito focado na ideia do forging ahead, né? Talvez poderia ter um contra-argumento, né? Falar, olha, não, ela está centralizada no forging ahead, porque aqui é mais claro para a gente ilustrar e contornar a questão dos mitos, né? Dado que é um objetivo fundamental dela, por isso eu trago essas grandes transformações, e aqui é mais evidente também para a gente mostrar a falta do caráter simbiótico do sistema, dado que o Estado influencia essas transformações pervasivas e depois é pouco remunerado, né? Por que eu estou trazendo essa proposta? E também não seria nesse ponto, né, de empurrar a fronteira tecnológica, que a incerteza é maior, e é exatamente nesse Sem ponto dúvida. que a atuação estatal ela é mais relevante. Eu acho Sem dúvida. que inovações incrementais, eu acho que a iniciativa privada faz bem, né? Legal, legal, Betinho. Muito bem colocado, sem dúvida. Ó, nesse ponto, no Forging Ahead, talvez não, né? A incerteza, no sentido que ela vai colocar lá, é muito mais forte, né? E inovações incrementais, talvez a iniciativa privada faça bem, né? Mas é exatamente esse ponto que eu estou querendo colocar, né? A iniciativa privada faz bem ao implementar inovações incrementais nos Estados Unidos, né? É exatamente isso, colocando em outras palavras, que eu tô querendo trazer, né? E a partir desse ponto que ela generaliza ou sugere a generalização de um arcabouço de políticas, né? Ou seja, essa mediação entre o que não é no Forging Ahead e a materialização parece ser menos necessária no caso americano, né? Agora, talvez em outras realidades, pensando que ela está propondo aqui uma generalização da forma de se refletir a relação entre política industrial, desenvolvimento e Estado, né? Nesse sentido que eu estou trazendo as questões, né? E em outros lugares, a estrutura de mercado, a lógica da concorrência, a lógica do aprendizado, faz com que nem mesmo as inovações incrementais, eu não sei se talvez esconda muita coisa a gente pensar em incremental, né? Mas um processo de catching up seja tão incerto ou tão difícil quanto para alguns, num país periférico, né? Quanto o Forging Ahead numa realidade que você tem uma estrutura de financiamento, uma estrutura institucional tão consolidada quanto os Estados Unidos, né? É esse ponto exatamente para a questão. Acho que alguém abriu o microfone também, né? Eu queria fazer uma observação, Diego. Eu concordo, obviamente, mas eu acho que tem uma questão que, quando os conhecimentos eles são mais ou menos já dominados pelo setor privado, né? Aquilo que o Luiz falou das inovações incrementais é verdade. Tá? O Estado não precisa entrar com uma força muito grande, tá certo? Porque aquele conjunto de conhecimentos que importam para que o conhecimento avance, tá? Eles já estão mais ou menos sob o domínio dos agentes privados. Tá?
Isso pode, no caso de inovações incrementais, isso é claro, mas pode ser também inovações de processo ou de produto, com melhorias nos projetos de produto mesmo, tá certo? Mas nesse caso, a incerteza é menor, por quê? Porque você já está numa etapa do processo produtivo, fluida, em que aqueles conhecimentos já estão mais ou menos disseminados. O problema é como é que você volta ou você cria, por isso que a ideia do Forging Ahead é interessante nesse ponto. Tá? Como é que você volta lá para o início da trajetória, onde os conhecimentos não são dominados por um amplo conjunto de agentes, os conhecimentos são muito mais fragmentados, cada um sabe um pedacinho, ninguém sabe botar tudo, encapsular tudo num artefato, num device, né, numa máquina, num equipamento, num remédio, sei lá onde, né? Ninguém sabe ainda encapsular esse conhecimento, e a incerteza é muito grande. Por quê? Porque você tem um conjunto de conhecimentos que estão mais ou menos dispersos e que podem podem se tornar produtos e processos financeiramente viáveis, comercialmente viáveis, porém, eles estão envoltos numa trajetória que é desconhecida e que, muitas vezes, eles estão concorrendo com outras trajetórias. Então, nesse ponto, o setor privado não entra. Por que o setor privado não entra? Porque ele desconhece, ele não tem o conhecimento, ele não domina o conhecimento necessário para transformar desculpa, eu vou usar a tautologia, aquele conjunto de conhecimentos em artefatos, em produtos e processos, em primeiro lugar. Segundo, os montantes de investimento são muito altos, com muita incerteza. Tá? Então, nesse sentido, o que acontece? O setor privado não entra. Ou entra só para fazer alguma coisinha, dominar algum conhecimento, incorporar um conhecimento diferenciado, tal, mas não é o setor privado que vai alavancar esse tipo de aplicação desses conhecimentos ainda dispersos. Aí o papel do Estado. Por isso que é a ideia do Forging Ahead. Tá? A questão como a gente pensa isso para o caso dos países em desenvolvimento é um pouco diferente, tá certo? Porque você vai ter a ausência, na verdade, não é que o setor privado desconhece o conhecimento, você não tem agentes que dominam aquele conhecimento e que possam, no mínimo, fazer não vou nem dizer o catch-up, mas fazer aproximar o sistema econômico da fronteira. Tá? Então, aí, ou o Estado faz isso, ou o Estado não faz. Mas eu acho que a Mariana Mazzucato não está falando para países em desenvolvimento, está pensando lá na frente. Jax. É isso, é exatamente isso. Ótimo, obrigado. Renato e Betinha, sintetizaram o que eu estava querendo trazer aqui para a questão, né? Nesse sentido mesmo, dos limites à generalização, né? Não nos limites no sentido da inviabilidade, não, muito longe disso, é um arcabouço bastante instigante que ela desenvolve, apresenta aqui, né? Mas a ideia de que o que você colocou está claro, né? A necessidade, a centralidade do Estado nessas etapas de mais, digamos assim, mais fluidas, mais incertezas no Forging Ahead, não tem a menor dúvida, né? Só que a partir desse arcabouço, ela parece construir um conjunto de diretrizes, de políticas econômicas, termos dela, né? De políticas de crescimento, ou de política industrial tecnológica, que partem das mediações que ela desenvolve para olhar para esses casos. Talvez eu tenha sido excessivamente, assim, não sei, digamos, rigoroso nesse ponto, mas ela constrói as mediações para olhar para esses elementos e depois traz uma certa generalização do instrumento. O que eu estou querendo, talvez, trazer aqui, é óbvio que ela, como eu já falei aqui várias vezes, né, o objetivo dela é revisitar essa discussão pensando na perspectiva dos países centrais, né, que é uma discussão excelente, né? Só que quando a gente olha para países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, periféricos, não desenvolvidos, chamem como acharem melhor, né, as mediações parecem ser outras, né, que levariam, ou seja,
a incerteza é menor. É até interessante, uma das justificativas, eu até citei, né, 3, 4 aulas atrás, na discussão do Chang, né, no finalzinho ele vai falar, olha, a questão da incerteza não é tão importante assim, né, quando a gente está olhando para o processo de catching up, porque eu já tenho a fronteira estabelecida, os conhecimentos encapsulados, padronizados, então essa desculpa, entre muitas aspas, de que a incerteza é muito grande, na verdade ela é menos efetiva para os casos periféricos, né, porque eu tenho outras naturezas de limitações, né. Aí, olhando aqui para a nossa realidade, né, nos limites, a replicabilidade, digamos assim, pegando esse gancho, né. Olha, na maioria dos casos, a nossa política industrial, tecnológica, se refere muito mais a processos, na maioria dos casos não, em todos os casos, em busca de processo de catching up, né, ou quase todos os setores, né, com algumas exceções. Então, talvez as mediações entre a forma com que ela sugere de materialização, de atuação do Estado, tenham que levar em consideração alguns outros elementos que ali naquela discussão, com o recorte específico do Forging Ahead nos países centrais, é menos importante, como a mediação entre a estrutura empresarial e as suas características dos agentes, como o Renato acabou de colocar, né? Talvez essa até porque está numa fase fluida, isso seja talvez um pouco menos importante. Agora, para quem está atrás, numa estratégia de catching up, o cuidado que eu estou querendo chamar a atenção é que o arcabouço sugerido deve levar em consideração também esses elementos que talvez sejam até muito mais importantes para a nossa realidade do que dadas as dificuldades de você ter financiamento, conhecimento, volumes, escalas gigantescas para levar uma estratégia de forging ahead, né? E, por outro lado, aqui uma questão mais até institucional, no sentido de restrições das políticas, as diretrizes que ela está sugerindo, muitas vezes, como a gente são menos sujeitas às restrições dos organismos multilaterais de política industrial, né? Então, a gente sabe que tem várias brechas para se contornar limitações colocadas para a formulação de política industrial, e quase todas elas estão associadas a áreas que ela está sugerindo ali, né? Segurança nacional, questão de desenvolvimento regional, questão de meio ambiente, né, e novas energias, pequenas e médias empresas e, genericamente, fomento a capabilities, a P&D, etc., que é basicamente o conjunto de elementos que ela está tangenciando aí na discussão de política industrial. Aqui, não tem virtualmente limites para essa política industrial e tecnológica, que é basicamente nesses recortes, né? Agora, quando a gente olha para a institucionalidade, que só uma questãozinha, né, uma provocação, mais um elemento ponderador, né? Para países periféricos, as restrições da institucionalidade são muito maiores, né, para políticas tradicionais vinculadas à estratégia de catching up, né. Bom, feitas essas ponderações, né, essas questões para a gente dar uma esquentada, digamos assim, no debate, na reflexão, e depois de apresentado a tese dela, agora eu venho para as apresentações, para as contribuições do trabalho mesmo, né? Mais brevemente, aqui alguns pontos. Centralidade do Estado no capitalismo, né? Eu vou passar muito rápido, né? Que acho que é desnecessário a gente aprofundar qualquer discussão aqui nessa disciplina de economia, né? Mas da Unicamp, ela vai colocar muito claro, olha, há uma percepção ideológica distorcida da atuação do Estado na economia, isso muito distorcido pela ideia liberal, a dificuldade de compreensão do grande público, entre aspas, e dos agentes econômicos, inclusive os relevantes, decorre muitas vezes do fato de que a importância do Estado é bastante fluida, né? Eu não consigo circunscrevê-la de maneira tão clara. Ela vai trazer vários casos históricos para ilustrar isso, né, trazendo desde talvez o mais emblemático seja o
processo de constituição do Vale do... Não constituição no sentido, sentido deliberado, né? Do Vale do Silício, né? Como a integração entre um grande sistema de ciência, tecnologia, inovação militar, geopolítico americano vai também com fatores de acidentes históricos levar à construção do Vale do Silício, como a demanda militar é fundamental para tal, mas isso é percebido depois pelos agentes, como isso é muito fluido, né, e está muito ali nas fases iniciais fluidas, e o capital privado só entra depois, o Vale do Silício acaba sendo percebido como resultado de estratégias arrojadas, não que isso não tenha acontecido também, né, e destemidas do grande capital, que financia as inovações tecnológicas, né. A gente pode até estabelecer um paralelo com o caso brasileiro, né, que me veio à mente agora, o caso do avanço do agronegócio, né, a discussão das políticas de extensionismo agrícola, toda a política acumulatividade, desenvolvimento tecnológico na Embrapa, toda a questão da investimento em infraestrutura, na interiorização, tal, e na verdade isso é muito difuso, né, todo o papel de financiamento do Banco do Brasil nos anos 70, de modernização da frota de máquinas e equipamentos, todo o papel de transferência indireta, subsídios de recursos, direcionamento para grandes cultivos voltados à exportação, e no final das contas isso é muito difuso e percebido por uma parcela importante da sociedade como resultado do empreendedorismo destemido dos gaúchos, né, nada contra os gaúchos, muito pelo contrário, mas assim, como se sintetiza uma discussão em algo muito mais simples, né, essa percepção do Estado, então, é muito mais difusa e difícil de ser compreendido, né? E ela fala, olha, eu vou trazer aqui 2 elementos ainda, inclusive, que podem contribuir para essa percepção, para a necessidade de se reforçar a participação do Estado no funcionamento simbiótico, inteligente, ou que ela busca ser simbiótico, inteligente e funcional do capitalismo. Posso olhar pela perspectiva keynesiana e pela perspectiva schumpeteriana também. Pela perspectiva schumpeteriana, entender que os processos, como a gente já discutiu, né, de grandes transformações tecnológicas, de general purpose, com grande incerteza, fundamentalmente são capitaneados por iniciativas do Estado, dado o longo prazo de maturação e elevada incerteza, né? Isso é fundamental para se entender a importância do Estado no capitalismo. E também ela vai falar a necessidade de atuação, a partir da perspectiva que ela chama de keynesiana, que é o Estado num cenário de extrema incerteza, de instabilidade muito grande da dinâmica macroeconômica, instabilidade para muito além da instabilidade exclusivamente de preços, né, instabilidade sistêmica, atuar amortecendo os ciclos de oscilação a partir da capacidade de gasto, e também indiretamente via mecanismos que levam ao crowding in, né, desde o investimento tradicional, físico, até o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ela vai mostrar também. Só desses... Pois não? É a Gabi. Gabi. O que é crowding-in mesmo? Eu não lembro. Crowding-in é quando o Estado realiza um determinado investimento e, na verdade, ele está debatendo com a ideia de crowding out, que é uma ideia muito cara, a perspectiva neoclássica, né, de que o gasto público teria um efeito de crowding out, de expulsar o gasto privado, de deslocar o gasto privado. Você teria uma ideia de mercado, digamos assim, estática, e o Estado, ao atuar, expulsaria, pelas suas características, o investimento privado. A perspectiva keynesiana, a perspectiva pós-keynesiana vai falar, se alguém quiser complementar melhor, também está aberto, né, de que eu tenho o gasto público, na verdade, ele tem um mecanismo inverso. Ele é um indutor do investimento privado também, porque onde o Estado atua, ele cria, é óbvio que essa dicotomia entre Estado e mercado não existe, então o Estado atua incentivando indiretamente
também o crescimento do mercado, dos gastos e do investimento privado a partir do seu investimento. Talvez os exemplos mais fáceis sejam aqueles em infraestrutura, né? Eu tenho uma expansão de uma infraestrutura, ocupação do espaço urbano, que, por sua vez, traz quase que de maneira, não vou dizer automática, mas muito pujante, o investimento privado em vários casos, né? Em especulação imobiliária, por aí vai. E ela está citando aqui a importância do crowding, principalmente em investimentos em P&D. O Estado atua investindo em P&D, mas não quer dizer que ele atua necessariamente apenas só antes do setor privado na pesquisa básica. Ele atua de maneira sistêmica, ela vai citar algumas agências americanas, e isso induz o investimento privado em P&D também. Quando eu tenho um contrato da DARPA com pagamento de bolsas, incentivo a determinadas pesquisas com instituições públicas, de alguma forma, isso está vinculado, na maioria dos casos, a parcerias com outras startups ou empresas, consórcios de empresas já, que incentivam também ela a entrar e atuar com investimento complementar. Ficou claro, Gabi? Sim, ficou claro, obrigada. Legal. Aí ela vai trazer, olha, só para a gente passar rapidinho essa questão da centralidade do Estado, né? Não é tão necessário a gente retomar isso aqui. Ela fala, olha, e o setor privado ainda tem diversas limitações que, olhando para o setor privado, tem N limitações que agravariam a possibilidade de se criar um sistema inteligente, simbiótico, né? Quais são? Essas limitações derivam da natureza da atuação do setor privado, de que, olha, o capital de risco, na verdade, ele é bastante avesso ao risco, né? Ele atua só nas fases finais do desenvolvimento de determinadas tecnologias, né? Ela vai usar até a metáfora do Estado criando as ondas e o capital privado surfando as ondas. Então, ele não teria um grande dinamismo, com grandes transformações tecnológicas amplas, se dependesse apenas do capital de risco. Isso é agravado pelo fato de que a lógica da maximização do valor acionário, como a gente já debateu, né, leva a um curto prazismo, uma preocupação muito grande, ela vai citar várias vezes com a alocação de recursos para turbinar, para potencializar o desempenho no mercado financeiro das próprias empresas, com recompras de ações, diversas estratégias financeiras curto-prazistas. Isso tem levado, na interpretação dela, uma tendência de redução dos gastos em P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Ela está muito ali baseada nas ideias do Lazonick, né? Cita, inclusive, muitos trabalhos deles, né? E a ideia de que o setor privado tem se amparado numa certa muleta, nos extremos, né, mas a ideia do Open Innovation, que você teve, nesse último quarto do século, um desmontar das grandes estruturas internas de pesquisa e desenvolvimento, à la Bell Labs, digamos assim, os grandes laboratórios de P&D internos, uma desmobilização de parcela importante desses recursos, dada a lógica de atuação curto-prazista das empresas, porque muitas dessas empresas passaram a adotar um modelo de Open Innovation, né? A ideia de você, entre muitas aspas, terceirizar a pesquisa e desenvolvimento, comprando, incorporando conhecimento a partir de fusões e aquisições via pequenas empresas, startups, ou comprando módulos específicos. Isso depende de setor para setor, né? Mas comprando módulos específicos, patentes específicas, mas, de certa forma, tem um esforço inovativo interno na leitura dela menos intenso, né? Esses seriam alguns limites do arcabouço atual que retrariam à pauta a centralidade na necessidade de se avançar na atuação do Estado. Ela vai dizer, olha, concluindo essa interpretação, né, caso a gente não tenha esse reconfigurar do arcabouço, há um risco muito grande de transitarmos ou consolidarmos,
consolidarmos um sistema de inovação parasitário. Sistema de inovação parasitário, muito baseado na má interpretação, na má compreensão da lógica da atuação do Estado, dado os ideais liberais, de que sistema esse parasitário, no qual haveria uma socialização dos riscos, né, no Estado, com fundos públicos gigantescos, grandes incentivos tributários para P&D, fomentaria essas grandes transformações, mas não seria remunerado de maneira adequada, dado o seu esforço colocado para fomentar essas transformações. Essa não remuneração adequada traria limites para se financiar novas ondas de revoluções tecnológicas. Em outros termos, o que ela fala? Olha, ao mesmo tempo em que o Estado cria as ondas e o setor privado as surfa, permanentemente o setor privado está cada vez menos comprometido com esse esforço mais amplo de P&D a partir de uma lógica de internalização dos recursos, tenta atuar em estruturas mais enxutas, com open innovation, e pressiona mais curto-prazistas e pressiona constantemente o Estado para gastar em pesquisa e desenvolvimento em determinadas áreas, e pressiona ao mesmo tempo esse Estado para aumentar as desonerações tributárias, no sentido da lógica do trickle-down economics, para incentivar um maior investimento na leitura convencional, e utiliza de diversas táticas de engenharia tributária para contornar, digamos assim, as barreiras, contornar os custos tributários. E, inclusive, ela tenta aqui fazer uma interligação ainda no movimento de offshore, e fala, olha, mas talvez um contra-argumento seja, poxa, o Estado depois se beneficia indiretamente via taxação, via transbordamentos intersetoriais, etc. Ela fala, também, mas isso tem limites, e esses limites são cada vez mais intensos na medida que a gente observa um movimento de offshoring, Então, tem um empurrar da tecnologia para cá, mas um certo deslocamento da base manufatureira para cá, países, Estados Unidos, países centrais, para outras regiões do globo, que erodem a minha base tributária, dado que eu estou produzindo não onde eu tive o maior esforço tecnológico, avançando. Legal, feitas as considerações breves sobre a importância do Estado, ela vai falar assim, olha, a gente precisa entender a tecnologia para entender a participação do Estado, para contornar esses mitos, a partir de uma lógica sistêmica, Então ela fala, olha, quaisquer esforços da literatura convencional, mesmo que incorporando, ela vai citando lá os modelos de crescimento, desde o Harold Domer, passando pelo solo, pelo barro, eles incorporam crescentemente a tecnologia, mas compreendem ainda a relação entre tecnologia e crescimento ou desenvolvimento de uma maneira muito linear, quase como um subproduto de um processo ou de acumulação ou de gastos em P&D. Vai falar, tudo bem, esses elementos são importantes, mas não são suficientes. Eu preciso entender a tecnologia a partir de uma perspectiva da destruição criadora, uma perspectiva baseada no arcabouço neo-schumpeteriano, que entenda a dinâmica inovativa como elemento fundamental da transformação estrutural. Por que ela está falando isso? Olha, porque entender a partir da perspectiva neo-schumpeteriana significa, só retomando aqui, rapidamente, algo que a gente já discutiu em outras aulas também, significa entender que as atividades econômicas, ao contrário do que diriam as interpretações baseadas numa lógica de agente representativo, etc., elas são baseadas em rendimentos de escala que levam a estratégias de lock-in, travamento, e path dependence. O que isso quer dizer?
Pessoal, a todo momento dá para perceber que ela está tentando integrar diversas dimensões econômicas. Ela parte de uma perspectiva neo-schumpeteriana, mas está sempre preocupada com o crescimento e com uma certa sustentabilidade, entre aspas, do arcabouço atual, né? Então, o que ela vai falar? Voltando. Como os retornos de escala, são rendimentos de escala, são crescentes, e eu tenho lock-in, travamento e path dependence, não necessariamente eu vou ter um único equilíbrio, e quando o sistema for perturbado, ele vai se redirecionar novamente para o mesmo ponto de equilíbrio ou para um outro ponto de equilíbrio eficiente. Na medida em que está justificando aqui, teoricamente, o porquê depois da atuação do Estado, nesse ponto do picking winners da tecnologia, né? Como eu tenho possibilidade de diferentes equilíbrios coexistirem, e diversos deles não serem eficientes ainda em perspectiva dinâmica, né? No sentido de se fomentar a inovação e não na eficiência estática, pontual. Como o sistema não se ajusta sozinho, porque tem lock-in, porque tem path dependence, porque tem retornos de escala, tem múltiplas trajetórias, equilíbrios não eficientes, eu justifico a importância do Estado escolher determinadas trajetórias tecnológicas, ou pelo menos apostar em determinadas trajetórias tecnológicas e tentar empurrá-las. Olha só, a justificativa para a atuação da política industrial e tecnológica vai ser muito distinta daquela que ela está tentando contornar com base nos mitos, a partir da lógica das falhas de mercado. Então, a partir desse sentido, faz cada vez mais, eu escolher determinadas trajetórias e tentar moldar determinadas transformações. Essas transformações, essas ações, essas trajetórias têm que ser entendidas a partir de uma lógica sistêmica, que leve em consideração a interação entre os agentes, as redes de agentes e o crescimento econômico, né? De novo, reforçando aqui para a gente finalizar esse ponto, né? Ela fala, olha, é nesse sentido em que a compreensão da inovação, em geral, precisa ser mais bem feita, precisa ser aprofundada, porque não é suficiente eu entendê-la a partir de uma perspectiva exclusivamente linear, onde haveria o P, o D e o I, pesquisa básica, desenvolvimento, a inovação. O Estado com sua função muito clara em atuar fomentando o conhecimento de maneira muito geral e não vinculada a objetivos específicos, que vão ser depois as missões, né? Ela fala, não, esse não é um caminho. Isso é derivado de uma má compreensão da lógica da inovação. Logo, essa perspectiva linear é pouco efetiva no que diz respeito à formulação de políticas. Eu preciso pensar numa perspectiva sistêmica que leve em consideração a integração, a geração de fluxo de conhecimento, a retroalimentação, leve em consideração aspectos geográficos, culturais, tudo isso depois vai estar materializado lá na parte das organizações, quando ela aponta a necessidade das organizações públicas se transformarem permanentemente. Avançando aqui para a quarta parte da aula, né, da apresentação, ela vai falar, olha, então de novo ela está citando a importância do Estado, a disfuncionalidade do sistema, a má compreensão, e trazendo algumas justificativas no que diz respeito à dinâmica da inovação. Ela fala, olha, essa má compreensão é potencializada a partir ainda do entendimento da inovação a partir de alguns mitos, né? Ela vai tentar desconstruir cada um desses mitos, né? O mito 1 seria de que a inovação
mito 1 na perspectiva liberal, tá certo, né? A inovação é sinônimo de P&D, né, nas palavras dela. Ela vai falar, olha, retomando lá as discussões dos modelos de crescimento e tal, ó, não adianta necessariamente mais P&D não necessariamente significa mais inovação, necessariamente, né? Ela vai falar, é necessário compreender de uma maneira sistêmica a inovação, não há, obviamente, uma relação direta, linear, apesar de ser uma condição necessária, não é uma condição suficiente. Ela vai lembrar que esse aumento do P&D para se materializar em maior inovação, aqui sim ela traz grandes mediações, né, que era um ponto que eu tinha levantado antes, né, uma certa lacuna. O aumento do P&D vai se materializar em mais inovação, desde que eu contorne algumas limitações, eu preciso levar em consideração algumas mediações. Os esforços de P&D têm um grande caráter de cumulatividade, foi até o ponto que o Renato apresentou na aula passada, discutindo as estratégias de P&D da indústria química alemã como um todo, ou seja, o estoque de conhecimento é muito importante, né? Uma cumulatividade muito grande nos gastos, no processo de aprendizado, via pesquisa e desenvolvimento, aquisição de novas capacitações, habilidades, os retornos de escala na pesquisa e desenvolvimento talvez sejam até maiores do que alguns retornos de escala na unidade produtiva, né? Então, eu preciso levar em consideração esse ponto. A estrutura produtiva tem que ser entendida, quais setores, quais áreas, quais agentes, os níveis de aprendizado, as capacidades de aprendizado e de absorção dos agentes, a lacuna mental, né? As especificidades setoriais, eu tenho diferentes dinâmicas de inovação, de aprendizado em diferentes setores, alguns mais patenteáveis, outros menos, alguns mais em trajetórias mais estáveis do avanço tecnológico, outros em trajetórias mais fluidas, alguns mais transversais, vinculados a serviço, outros mais tradicionais, e por aí vai. E a necessidade de ativos complementares, que é uma ideia muito cara também à perspectiva neo-schumpeteriana, né? De que o processo de aprendizado, VPD, exige uma complementaridade muito grande de outros ativos para se fomentar o processo de inovação. Esse é o primeiro mito, né? Segundo mito, o que é pequeno é melhor. Oi. Do primeiro mito, não tenho nenhuma dúvida. Renato. Estou vendo. Do primeiro mito, eu não tenho a menor dúvida, isso acho que é bastante conhecido da literatura, mas do ponto de vista da mensuração, cria um problema, né? Porque quando você faz estudos empíricos que mensuram o gasto em inovação, tá? É muito mais fácil, você tem o dado formalizado de gasto em P&D, é mais difícil você olhar outras formas de gasto em inovação fora P&D, tá certo? Então você pode, sei lá, como você vai mensurar o quanto que uma empresa gasta em engenharia que fazem melhorias incrementais, por exemplo, de processo, é muito difícil, tá? Então, de fato, inovação inovação é muito mais que P&D, mas é muito difícil do ponto de vista da mensuração você olhar para isso. Na nossa Pintec tem, né, tem um avanço nesse ponto, que vem lá do Manual de Oslo, que é você separar em diferentes gastos, diferentes tipos de gastos de inovação. Esforços inovativos, né? Mais que gasto até, né? Exatamente. E aí, não, mas aí aquilo que o Rodrigo está falando, né? Isso não entra na contabilidade. É a empresa que ela declara para a Pintec que ela gastou tanto em P&D, isso está na contabilidade. Mas ela gastou tanto em compra de máquinas, tanto em não sei o quê, tanto em software, tanto em engenharia, tanto não sei o quê. Então você consegue olhar para os gastos em P&D quanto para os gastos em outras atividades inovativas que não P&D. Tá? Então, enfim,
acho que ninguém tem dúvida sobre essa coisa do mito, mas do ponto de vista empírico é muito mais fácil você olhar para P&D, você tem o dado lá e o dado é mais confiável. Né? Sim, não tem a menor dúvida, né? Talvez empiricamente o que poderia chegar mais próximo disso, além dessa estratégia da Pintec, né, quando tem esses dados, né, é algum tipo de variável de controle, né? Você usa sempre, né? Controla por setor, controla por alguma forma da estrutura produtiva, mas é complicado, né? Talvez esse é um ponto que permeia o trabalho. Esse trabalho específico que tem um pouco uma característica também mais de divulgação, né? Em diversos elementos, pontos, ela traz assim, uma narrativa forte, sistematiza diversas contribuições da literatura não-schumpeteriana, tenta fazer um esforço de integração, tenta contornar esses mitos, mas no que diz respeito ao caráter empírico, assim, talvez algumas evidências ficam um pouco no segundo plano, né? Sem dúvida. E não é só do ponto de vista analítico, do ponto de vista das políticas também, porque fica muito difícil você mensurar o que é gasto de inovação. Isso vai ficar claro depois quando ela sugere lá o ROAR no final, como fazer, né? Talvez ela está desenvolvendo, ainda não sei. Né? Tá falando. O Campolina ontem, ele contou na palestra que ele deu lá no evento que eu tive em Vitória, que quando ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele chegou com o pessoal lá que cuidava da lei de informática, falei assim, pessoal, ele falou, vamos olhar isso aqui melhor, tal. O pessoal falou, professor, então tem um monte de papel aqui, não tem o que fazer muito com isso, tá certo? Então, enfim, só para dar um efeito, acho que tem um efeito também importante sobre as políticas, né? E aí a proposta dela precisa melhorar a forma de mensuração no nível da firma. Sim, ela vai sugerir até a utilização dos POTECs, isso é interessante. Mas, Marcão. Só complemento, corroborando com vocês aqui, entrando na questão, realmente, olhando essa questão, claro, né, se analisar P&D, qual outro elemento nós vamos usar, mas o que eu acredito que ela está preocupada, particularmente no trabalho dela, em geral, mas particularmente nesse trabalho de Estado empreendedor, como você bem colocou, Diegues, é um trabalho no sentido onde que ela muito mais levanta críticas assim, no sentido de desmontar o mainstream. Então, para nós, como você fala, não é válido, tudo bem, concordo, mas imagina o impacto, né, do Estado empreendedor dentro de cursos de universidades europeias, americanas, na hora que você coloca esse desmonte, assim, às claras, né? Então, usando, desculpa sendo um pouco irônico, ela está um pouco mostrando que o rei está nulo, o rei mercado aí, né? Ela vai colocando um pouco a questão do, olha, realmente não é esse ponto. E ela coloca até alguns pontos interessantes, porque daí ela vai descendo em alguns pontos e coloca pontos, olha, não é só o P&D, né? Nós temos um conjunto de fatores intangíveis que também são importantes, são fundamentais e não são verificados. Ela não está, pelo menos essa é a minha leitura, ela não está preocupada muito nesse... Quer dizer, ela faz o how do, né? Como fazer, mas não é o ponto-chave dela. Como no próximo texto também, não é digamos, o forte dela. Eu acho que nesse trabalho em particular, e no próximo trabalho também, acho que vai por aí, nessa questão de mostrar um pouco as limitações do pensamento, inclusive, que nos atingem diretamente em análises, etc. Totalmente de acordo, Marcão. Acho que é isso mesmo, né? O que a gente está tratando até aqui em 2 aulas, né? Se for pensar, né? Tem muito de uma agenda de pesquisa, né? Dela também, com um eco muito grande no debate público, né? Talvez esse último trabalho de 2020, ela já sugere um pouco aquilo que você estava sugerindo do how to do, né? Digamos assim, né? Olha, eu tenho aqui todas as questões que eu levantei, estou tentando aqui, tateando, formatar algumas derivações que levem isso em consideração. Né? Agora, o impacto, como você falou, é devastador, né? Eu lembro no lançamento do livro, ela dando entrevista em programa da Globo News, né? Tudo bem, era do Cílio Bocaneira, era um negócio um pouco mais, assim, né? Digamos...
tinha um pouquinho mais de profundidade e tal, mas então, a presença na mídia. Voltando ao que o Renato falou, a questão do P&D, né, eu lembro de uma dessas visitas de pesquisa também, em empresas de informática, empresa multinacional, empresa séria, dinâmica, que fazia realmente P&D mesmo, né? E a gente lá conversando, tentando aprender com os caras, como que era, tal, né? E a gente falava para eles, o que é P&D aqui, né? Tipo, defina P&D pra gente, como vocês fazem, é mais conversa, um pouco mais, questionário semi-estruturado, digamos assim, andando ali pelo escritório, tá, ali mostrando, né? Aí ele falava, um dos diretores lá, né, e falava aparentemente sério, não tava de sacanagem, assim, não. Falava, olha, para mim, eu não sei preencher o questionário da Pentec, para mim tudo é P&D, exagerava um pouco, né, mas todos esses caras aqui são P&D. Eu não tenho algo assim segmentadinho, quebradinho, naquela lógica convencional de linear, né. Ao mesmo tempo, não todos da empresa, óbvio, né, mas aqueles que eles estavam mostrando, o cara está desenvolvendo algo complementar, está implementando, está fazendo um atendimento de update de alguma funcionalidade lá. Então, é isso que o Renato colocou, né? Mesmo assim, quando, digamos, não tem nenhum objetivo maior, pontual, assim, tributário, a dificuldade de saber o que é mesmo, né? Ele, numa empresa de TI, né? Que teoricamente vive disso, né? Bom, o segundo mito aqui, né, muito mais simples ainda, né, o que é pequeno é melhor, né, fala, olha, não há relação qualquer uma entre tamanho da empresa e dinamismo, no que diz respeito a ser menor, né, menor ter maior dinamismo, que obviamente, né, o Schumpeter lá em 1912 já falava isso, né, só mais 108 anos atrás, né. Ela fala, ao contrário, em geral, o nível de produtividade é menor, assim como, em geral, né, os salários, técnicas de gestão, capacidade de modernização. Ela fala, olha, ela está querendo aqui dialogar com as políticas de crescimento a partir de uma perspectiva liberal, né. Se for para focar, se for para focar no que é pequeno, na verdade, a gente não deve, na verdade, não se deve focar necessariamente no que é pequenas e médias empresas. Deve-se focar, sim, nas demandas por novas tecnologias, que podem, por sua vez, vir de pequenas empresas, de pequenas startups, etc., mas não necessariamente em pequenas empresas, né? Terceiro mito, capital de risco adora o risco, né? Vai falar exatamente ao contrário, capital de risco é bastante avesso a qualquer tipo de investimento que tenha um alto grau de incerteza e um horizonte temporal elevado, né? Na verdade, ele tende a se concentrar nas etapas já consolidadas do desenvolvimento tecnológico, o que ela chama de surfar a onda, né? Concentrar-se em áreas com elevado potencial de crescimento e com baixa intensidade de capital, por isso também os setores mais intangíveis também, né, por isso também recebem maior capital de risco, né, e ela vai falar que o financiamento, as grandes transformações tecnológicas é fundamentalmente público, até por aquela diferença entre risco e incerteza. Ela vai trazer a discussão da incerteza haitiana, né, olha, eu não tenho diversos estados possíveis e replicáveis. Replicáveis não, reproduzíveis, desculpa. Não era mesmo. Mas, assim, não tenho diversas possibilidades de estados existirem em diferentes situações, ao ponto em que eu consiga atribuir probabilidade para cada um desses estados e a atuação nesse estado não afetaria a probabilidade da ocorrência de um outro estado. Ou seja, traduzindo em termos estatísticos, eu não tenho uma distribuição de probabilidade bem comportada, obviamente, pela forma com que a realidade se comporta. Então, isso não permite eu utilizar os arcabouços tradicionais de risco para avaliar uma lógica de transformação tecnológica. Quarto mito: vivemos em uma economia baseada no conhecimento, basta olhar a quantidade de patentes. Ela vai falar, olha, tudo bem, patentes, todos aqueles problemas que a gente conhece, né, mas são instrumentos importantes para se medir
resultado de esforço tecnológico, né, mas não necessariamente de inovação, porque eu tenho, nas últimas décadas, um descolamento entre a evolução das patentes e a inovação, e poderia haver, até por incentivos às atividades patentárias em si, incentivos fiscais, né, incentivos tributários, desculpa, né, atividade de inovação, e até por uma certa corrida das empresas por se proteger, adquirindo determinadas patentes como forma de barrar outros concorrentes, o que na leitura dela poderia até ter um problema no que diz respeito à difusão do conhecimento, seu caráter público e a difusão para os países periféricos, né? Por que ela está levantando esse ponto, né? Porque numa perspectiva convencional, liberal, eu ter direitos de propriedade muito bem estabelecidos, muito claros, como vocês sabem, incentiva o investimento em determinada atividade, dado que eu vou ter o retorno ou potencial de acumulação muito bem circunscrito juridicamente. Então, trazendo essa discussão para a questão da inovação, sistema de patenteamento, de propriedade intelectual muito sólido, tenderia a levar a uma maior inovação, né, nas palavras dela, né. O quinto mito, olhando para a questão europeia, ela fala, olha, a ideia de que o problema da Europa é comercialização, né, de que nos Estados Unidos você tem uma maior, comparando os Estados Unidos e Europa, no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, né, e falar que as empresas americanas conseguem fazer essa transição dessa tecnologia, as instituições americanas conseguem fazer essa transição para comercialização melhor que a Europa, né. Ela fala, isso é um mito, de certa forma, o que isso ocorre, essa transição ocorre com mais intensidade nos Estados Unidos, não é porque há uma melhor interação universidade e empresa. Só o Renato pode falar bem, se quiser complementar aqui para a gente, né? Mas, na verdade, é porque há mais pesquisa, há um maior volume de pesquisa, há mais instituições, há mais diversidade, há uma multiplicidade de atores e de agentes no mercado de trabalho também, integradas a partir dessa lógica sistêmica de realização de pesquisa nos Estados Unidos do que na Europa, né? Isso levaria a uma maior complementaridade. O sexto e último mito, né? Depois a gente avança para o Estado empreendedor. Não tem nada para acrescentar nesse ponto, não. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Certo. O sexto e último mito, ela vai falar que, olha, de novo, debatendo com a leitura convencional, né? O investimento empresarial, na verdade, exige menos burocracia e menos imposto, né? Então, o que ela está criticando a todo momento, suas políticas, inclusive do Reino Unido, de que qualquer empurrãozinho bastaria para o setor privado avançar no sentido desse maior crescimento. E esse empurrãozinho significaria, muito naquela lógica do trickle-down, né? Menos impostos, menos burocracia e facilitação de negócio, né? Ela fala, não. Ela também não traz grandes evidências, né, a respeito disso, né, mas ela fala, olha, não há uma relação linear entre créditos fiscais, PIB, crescimento. Ao contrário disso, né, esses créditos fiscais, na verdade, seriam um instrumento de transferência e concentração de renda, né, e, na verdade, o que a gente observa, ela vai ilustrando, até não no sentido mais amplo das relações entre os dados, mas com exemplos históricos, é de que, na verdade, o que incentiva o maior investimento, principalmente aquele investimento de natureza de transformação tecnológica, é a concentração de esforços de gastos em P&D ou de potencial inovativo mais amplo. Então, as empresas, na verdade, elas tendem a se concentrar, procurar áreas, vide Vale do Silício, onde eu tenho maior potencial inovativo, e não onde eu tenho menos impostos e burocracia. Tudo bem, ela está falando de um tipo específico de empresa que é um vetor dessa transformação tecnológica, né? Mas isso parece ser claro na interpretação dela, né? Ela fala, nesse sentido, então, como pensar em formular políticas? Que interessante.
Como pensar em formular políticas? Olha, mais do que menos impostos e burocracia, um instrumento mais adequado, aqui ela já começa a descer no how to do, né? Seria utilizar o poder de compras públicas, demandas públicas, e fomentar diretamente produtos e serviços que envolvam esforços inovadores. Isso é muito mais eficiente do que construir uma política baseada nessa outra lógica de menos impostos e mais burocracia, né? Talvez aqui nesse ponto ela contorne diversas daquelas questões, limitações que eu sugeri ali no começo, né? Olha, não necessariamente eu preciso estar no Forging Ahead, mas eu tenho instrumentos importantes para a minha realidade para fomentar esses esforços inovadores, que é, de maneira muito eficiente, compra pública, e o que ela fala, que ela chama também de mudar as métricas. Essa é uma questão, acho que, muito interessante para a gente pensar também na realidade brasileira, nos limites do momento que tivemos política industrial. Claro que o limite fundamental, como a gente sabe, vai discutir nas últimas aulas, é uma política macroeconômica, né? Mas também nas métricas, né? Em reformular, repensar métricas para além de um arcabouço de estruturas estanques, né? Bom, isso é uma outra discussão, né? Mas o que ela está sugerindo aqui são métricas baseadas em pessoal ocupado em áreas tecnológicas, sabe? Para que talvez isso tenha maior efetividade no sentido de se exigir como contrapartida do setor privado, né? Mais do que as métricas convencionais, talvez. Isso fica para a gente refletir. Sexto ponto aqui, o Estado empreendedor, estou caminhando já para o final. O Rodrigo levantou um ponto aqui no chat. Desculpa, Rodrigo, eu não estou vendo o chat, né? Uma das minhas perguntas era sobre esse mito, né? Então, o SNI europeu é mais fraco, então? Acho que em relação aos Estados Unidos, sim, né? É do mito 5, na verdade. Sim. Né? Acho que em relação aos Estados Unidos, sim. Eu acho que tem menos interação, e eu acho que as próprias empresas americanas e as políticas nos Estados Unidos, elas foram mais estáveis ao longo do tempo e mais arrojadas, né? Com as políticas, a partir dos projetos Horizon 2020 e tal, foi justamente, eu acho, tá? Mas é uma percepção pessoal, sem nenhum dado empírico, sem um estudo um pouco mais aprofundado para dizer o que eu vou dizer. Só que é muito mais percepção do que análise, né? Então, a minha percepção é que turbinar os fundos europeus para inovação, né, dentro do programa Horizon 2020, basicamente, mas não apenas, turbinar esses programas, acho que foi uma tentativa de tornar os programas, primeiro, mais robustos, mais abrangentes e com capacidade de gerar efeitos dinâmicos mais espalhados na União Europeia. Tá? Então, por exemplo, esse eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, né, de causa, né? Os programas europeus para as políticas de coesão regional, né, de redução das disparidades regionais. Os programas são de bilhões de euros, certo? Por ano, tá? Envolvem muitas regiões, tá? Tem contrapartidas muito claras e, por exemplo, um dos efeitos imediatos desses programas foi uma elevação significativa nos salários das regiões periféricas europeias, tá certo? Muito diferente das nossas regiões periféricas, mas uma elevação muito significativa nos salários, que era uma das contrapartidas dos programas, tá? Então, eu acho que esses programas da União Europeia, eles, em parte, eles estavam olhando para os Estados Unidos e falaram assim, bom, como é que a gente pode emular a experiência dos Estados Unidos, do ponto de vista das políticas, de modo a jogar um monte de recursos, e é um monte mesmo, de recursos nesses programas, e turbinar esses programas e fazer com que eles sejam mais eficazes na geração de desenvolvimento de uma forma ampla, né?
Então, por exemplo, tem um outro programa, esse eu não conheço muito bem, Diego, não sei se você conhece, que é voltado para novas tecnologias e envolve a indústria 4.0. O Serfati, quando esteve no Brasil, Marcos, ele falou do programa dentro não foi no ano passado, né, numa das outras vezes que ele esteve no Brasil, uma das palestras que ele deu, que inclusive estão lá no nosso canal do YouTube, né, do IE, ele fala dos programas europeus dentro do programa Horizon 2020 para a indústria de defesa, certo? E também bilhões, da ordem de bilhões de euros, né, para serem alocados em vários anos. Mas são programas bastante vultosos. Né? Se me permite, Por favor, Marcos. Jax, só responder ao colega. Meu Deus, você que fez a pergunta, eu perdi, que estava com a câmera. Rodrigo está sobre especificamente o Sistema Nacional de Inovação na Alemanha. Ele falou, eu estava comparando também Estados Unidos. Eu acho que eu vou me ater a um pequeno exemplo. Eu acho que é extremamente simples, mas é real, porque ocorreu comigo nos Estados Unidos, quando estava lá, numa missão do governo brasileiro. Eu tive a oportunidade de ser convidado e fomos visitar uma empresa que era fornecedora aeronáutica, mas era pouco, era mais de defesa e outras áreas também. Era uma empresa que ficava nos arredores de Seattle, aqueles americanos bastante simples, muito educados, muito simpáticos, como o grupo de Seattle em geral são, né? E um dos motivos que começou a discutir, apresentou a empresa muito bem, de alta tecnologia, mais ou menos pessoas bem simples, né, calça jeans, bota e lá apresentando. Ele começou a apresentar e eu fiz uma pergunta, né? A pergunta falou, mas como é que o governo americano auxilia vocês? A resposta dele, ele ficou quase indignado. Não, como auxilia? Não auxilia nada. Nós é que pagamos os impostos, nós é que contribuímos para o governo americano. Uma maneira, não era uma resposta política, era realmente a crença. Daí foi passando, fizeram perguntas, passaram, daí cheguei para ele, perguntei. Depois passei outra pergunta, falei, mais ou menos, do seu faturamento, mais ou menos, quanto que é para o Departamento de Defesa? Ele falou, uns 60%, 70%. Eu acho que responde um pouco. É isso. E claro que é um setor específico, que é uma área específica, mas essa história, essa questão da importância, né, da maneira com que eles funcionam e colocam, claro que é algo que vocês devem ter visto em outros locais, mas eu tomo a liberdade de usar um pouco da aula para colocar, talvez dessa visão um pouco, como é que os europeus têm trabalho para não conseguem fazer isso, né? Então, eles vão ter que criar os frameworks, as políticas, colocar recursos, como é que o Japão faz outros países para competir com essa força do Estado americano em algumas áreas que tem uma capacidade de indução absurda, né? Mas Marcos, o programa Horizon 2020 foi lançado há 10 anos atrás, foi lançado em 2010. Ele, em grande parte, ele resolveu isso, tá certo? Quer dizer, resolveu, mas ele tem o objetivo de resolver isso. No que se refere ao programa de desenvolvimento regional, é um programa bastante vultoso, é muita grana, tá certo? E os caras estão aperfeiçoando o programa continua, desenvolveram uma estratégia conjunta, aí fizeram uma crítica a que essa estratégia era muito one size fits all, né? Aquela coisa, uma receitinha de bolo e serve para todo mundo. Aí eles já mudaram isso, exigem mais participação dos agentes locais. Tá? Pô, é um negócio, assim, de dar inveja, sabe? De dar inveja. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida da inveja. O programa, os frameworks deles são fantásticos. São fantásticos. Os programas deles são para todas as áreas. Um pouco que eu vejo para a área aeronáutica, etc., é algo que revolucionou a indústria. Muita participação da universidade, com muita participação da universidade. Semana passada ou retrasada, teve um grande evento promovido pela União Europeia, certo? Que muitos dos caras que a gente faz interlocução, né, nessa área de geografia de inovação, estavam participando para discutir frameworks e para discutir trabalhos que os caras fizeram avaliando as políticas. Tá? Um evento enorme, assim, de uma semana. Tá? Tudo virtual, né?
Então, desculpa a liberdade só de trazer esse exemplo, do que é um pouco a visão americana na veia, né? Então, Imagina, isso aí ilustra bem mesmo, né, o ponto que ela levanta, né? Os Estados Unidos também, né? Um dos textos que a gente discutiu nas últimas semanas, eu acho que é próprio do Roderick, que ele fala assim, nos Estados Unidos, esses programas são programas estáveis, são programas continuados, com um volume de recursos importante, porque eu acho, Marcos, e aí isso é uma discussão importante para o nosso caso, você tem aprendizados na operação da política industrial também, sabe? Então, você lança um programa, você erra, você acerta, porque a política industrial você também está lidando com processos que estão repletos de incerteza, né? Então, porque você acha que os agentes, digamos, não estou nem falando de incerteza tecnológica, falando de incerteza digamos, utilizando lá a terminologia do Nelson, de tecnologia social, tá? Então, você faz uma determinada ação achando que os agentes vão reagir de uma determinada forma. Daí os agentes não reagem da forma que você estava pensando, reagem de outra forma. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o programa, você tem que ir ajeitando, fazendo sintonia fina. Então, acho que tem processos de aprendizado, sim. E o próprio exemplo dos Estados Unidos, Marcos, que você acabou de falar, mostra isso, tá certo? Os caras faz quanto tempo que a DARPA foi criada, quanto tempo faz que o projeto Manhattan foi estabelecido, e assim por diante. E de lá para cá, os caras não pararam de estabelecer programas após programas, tá certo? O programa que a Mariana Mazzucato fala é de 2012, que é um programa de 300 bilhões. Eu vou checar os números daqui a pouco, tá certo? Mas está no texto que a gente leu, para 300 bilhões de dólares em 10 anos para a indústria, para o Departamento de Saúde, né? Saúde, certo? 300 bilhões de dólares, cara. Tudo bem, 10 anos, 30 bilhões de dólares, só para investimentos em pesquisas da área de saúde. Tá? É jogo de gente muito grande, tá certo? O que nos deixa assim, fala, puta, como é que nós vamos reagir nessa situação? Tá certo? Alguma reação nós precisamos ter, tá? Nós nunca vamos ter 300 bilhões de dólares para investir em pesquisa na área de saúde, tá certo? Se, inclusive, nós estamos aí discutindo redução de orçamento de FAPESP, CNPq, tá certo? A níveis bastante mais modestos, né? Então, eu acho que tem essa... A gente acabou derivando da discussão, né? Estava discutindo a diferença entre o sistema de inovação europeu e o sistema de inovação americano, né? Acabou falando dos instrumentos. Né? Eu acho que esses instrumentos de política são parte desse sistema de inovação. Fala, Marcos. Com certeza, Renato. O Estado empreendedor e os instrumentos que ele utiliza para ser empreendedor vai cair um pouco na questão da lógica que nós discutimos lá com o Dose, com os demais, na lógica de como é que eles são estruturados também, a inovação social, ela vai sendo estruturada, né? Eu coloquei esse exemplo que é real, né? As perguntas fui eu que fiz lá na empresa e estava lá, não tem nenhuma frase, nenhuma palavra a mais ou a menos do que realmente aconteceu, mas talvez mostra a maneira com que está estruturado. Então talvez lá ele não precisa, né, o empreendedor americano, dada que a maneira com que foi nessa área, ele talvez não precise buscar o recurso na FINEP, ele não precise buscar um recurso um apoio da universidade naquele momento, né, porque ele já tem um outro recurso fundamental, que é o poder, é a política de... É claro que estão colocadas lá. Então, em outros setores dos Estados Unidos, em outras áreas, tem as universidades americanas, o que é o Departamento de Defesa e Espaço, eles, né, 45% do volume de pesquisa em universidades, pelo menos era o que era, né, de recursos públicos para pesquisa. Diminuiu, Marcos, porque o orçamento do Departamento de Saúde aumentou. O Departamento de Saúde passou hoje o Departamento de Defesa, o orçamento de pesquisa, eu não tenho esses dados atualizados, seria legal atualizar. O orçamento os dados que eu tenho de uns 10 anos atrás, que foram apresentados por aquele David Movery. E mesmo mais ou menos 10 anos atrás, 5, 10 anos atrás,
o orçamento de pesquisa, o departamento de energia estava crescendo de modo assim, muito significativo, por conta especificamente das energias limpas. Renato, então, lendo o texto da Mazzucato, que aliás eu achei um livraço, assim, né? E eu que sou numa área de macro, assim, quanto mais ignorante você é sobre um assunto, mais deslumbrante costuma ser esses livros, assim, que abrem enormemente, assim, a sua perspectiva. Então, ela fala assim, o DARPA, o orçamento do DARPA é 3 bilhões de dólares. Aquele SBIR lá das pequenas empresas lá é 2. Eu achei, pô, isso daí a gente consegue, entendeu? E tem que ver até que ponto que a disruptura esses fundos sozinhos ou na integração com a compra do Departamento de Defesa como um todo e com o setor público como um todo. Mas, assim, eu achei os valores, assim, que dá para brincar. Sei lá, o BNDES chegou a emprestar 200 bilhões de reais por ano. A FINEP é 1,5 bi, né? Então, sei lá, o MEC compra... o orçamento do MEC é 150 bi ano. O orçamento de defesa é 150 bi ano. O orçamento de saúde é 150 bi ano. Então, sei lá... Então, talvez não na extensão que os caras fazem a inovação, mas a gente tem aí instrumentos que dá para... Acho que dá jogo, entendeu? Eu não fiquei tão pessimista assim, não. Acho que é isso, valeu. Eu acho, Betinho, bem levantado, acho que, só fazendo um comentário também com base aí no que o Renato e o Marcos falaram, né? São duas questões, pelo menos eu consigo ver assim, né? Essa questão do volume, da escala tal, eu tendo a concordar com a apresentação do ponto que o Renato levantou, até por isso levantei um pouco a crítica da questão da generalização, da replicabilidade, até para o horizonte europeu, né? Mas assim, quando a gente está olhando para esse empurrar das novas tecnologias de propósito generalistas tal, então acho que aí a dimensão de volume é um jogo assim num patamar assim absurdo, né? Mais cético também, mas acho que tudo bem, isso pra gente tem outros passos, né? Agora, mas eu acho que o Betinho tem razão, tá certo? O que a gente tem que pensar é como é que a gente mobiliza recursos para fazer coisas, não vou dizer semelhantes, eu acho que não vai conseguir, mas coisas que nos permitam pelo menos sentar no banco, vai, não vou dar o jogo, mas pelo menos sentar no banco, né? Professor, eu tô aqui. Aí eu acho que talvez, pelo menos, eu acho que, aí voltando para esse ponto do que a gente fazer, né? E da comparação com o sistema de inovação europeu, pelo menos foi a minha interpretação, no sentido desse trabalho dela e de outros também, né? E desse mais recente também, lembro, que ela não deixa isso muito explícito, mas pelo menos a sensação que eu fiquei é de que ela julga uma certa superioridade do sistema americano, por tudo isso que a gente já discutiu, né, da certa coordenação, do certo poder de compra do Estado, do volume, da continuidade, da cumulatividade, mas também, isso fica um pouco mais claro no finalzinho desse último artigo, da forma com que as agências são construídas e organizadas. Então ela fala, pelo menos foi assim que eu captei, né? Olha, essas agências americanas como a DARPA, ou outros, o National Institutes of Health, primeiro, tem uma característica um pouco diferente, assim, não necessariamente são rígidas, entre muitas aspas, no que diz respeito ao que seria mais próprio da universidade, e tem um caráter de transformação permanente, que é o que ela vai sugerir lá como Dynamic Capabilities para as organizações públicas, né? Então, quando ela fala, olhando para as organizações dos Estados Unidos, ela, pelo menos implicitamente, deixa isso, assim, olha, uma parte da superioridade está aqui também, do que ela vai chamar até de modelo DARPA lá depois, né? Pô, é uma instituição pequenininha, assim, 3 bi, não é pouco dinheiro, mas 250 pesquisadores de alta
alta capacidade, com flexibilidade total. Ela coloca bastante ênfase assim, em todo momento, né? Flexibilidade para alocar recursos, flexibilidade tecnológica e de orçamentária, e capacidade de reorganizar a todo momento. Então, pelo menos na minha interpretação, eu acho que um dos pontos que ela colocou foi a capacidade das agências, sim, reaprenderem, retransformarem e ter uma lógica um pouco diferente de operacionalizar. Que eu acho que vai muito na linha do que o Renato citou, no caso do aprendizado, né? E no ponto central, se eu tiver errado, você me corrige, Renato, porque eu acho que é a sua interpretação sobre os limites da nossa política industrial, né? Que é a questão do aprendizado das instituições, né? Então, eu acho que nesse ponto me parece que ela também coloca um caráter distintivo para o sucesso americano, perspectiva comparada. Isso está mais implícito, mas acho que... Acho que sem correção, é isso mesmo. Ô, Diego, são 10 para as 4. Quanto tempo você tem ainda à disposição? Tenho 4:10, eu acabo no máximo. Vou acelerar aqui. Você quer... A gente fazer um intervalo, né? Quer fazer um intervalo antes? Aí você termina... 4 horas. Não, 4 horas eu acabo. Você que sabe. A gente pode parar agora para o intervalo. Aí você termina, o Marcos faz a apresentação a discussão do outro texto e a gente termina. Acho que não compensa, falta pouco. Tá, a gente bateu bastante aqui. Vai, manda bala. Manda foco no foco aqui. Então, questão do Estado empreendedor, pessoal, que a gente já discutiu muito, né? Ela vai falar, olha, o Estado atua para além das falhas de mercado, assumindo riscos e moldando a trajetória, né? Por toda aquela discussão que a gente já citou em torno da incerteza, né? E não do risco. Então, a lógica esse que é um ponto importante que ela vai destacar. O Estado não atuar necessariamente apenas na pesquisa básica, como a lógica convencional diria, no sentido de ampliar o estoque de conhecimento, algo como bem público, mas assim avançar para pesquisas orientadas a problemas específicos. Está começando a transitar ali para a ideia das missões. A ideia do fomento ao conhecimento amplo, geral, tal, transversal, é bem aceita, inclusive, na perspectiva tradicional, né? Na perspectiva aqui do Estado empreendedor, o Estado está atuando para problemas específicos, né? Ele cria a onda, né, que é surfada pelo setor privado. E aí ela vai falar esse ponto exatamente que a gente estava discutindo. Para tal, eu preciso entender a centralidade das organizações e dos institutos públicos, como os vetores dessa inovação radical, né? Aí ela vai olhar para alguns casos dos Estados Unidos, né? Que é o programa de incentivo à inovação nas pequenas empresas, né? Que é um programa desde 1982, 38 anos já, com um orçamento, como a gente falou, não é tão grande, 2 bilhões de dólares ano, né, mas é cumulativo, processo de aprendizado, processo de financiamento a atividades de pesquisa e de inovação nas pequenas empresas, né. Ela vai citar outro exemplo do programa de medicamentos órfãos, que ela chama, né, tradução é essa, pelo menos, né, um bom nome, mas é um programa específico americano, olha lá, o Estado atuando com um programa específico, fomentando a pesquisa e garantindo a compra pública. A partir da definição de doenças raras, que seriam aquelas com menos de 250 mil incidências, o Estado daria impulso direto para pesquisa, para desenvolvimento de medicamentos para essas doenças, e diversos outros incentivos, e ela vai mostrar que a história de importantes empresas de biotecnologia nos Estados Unidos nasceram como resultado, estão muito derivadas desse programa de medicamentos órfãos. Num primeiro momento, como pesquisa, recebendo recurso para pesquisa e desenvolvimento. Num segundo, como o próprio Marcos levantou o mesmo exemplo do caso lá da empresa de Seattle, empresas que hoje são grandes, mas que têm uma fatia importante das suas receitas a partir da venda desses medicamentos específicos, cujo um dos principais compradores é o setor
público. Então, você empurrou, ou está empurrando a fronteira tecnológica e materializando o surgimento de outros agentes, né? E aí ela vai citar a iniciativa de nanotecnologia, que na visão dela, no momento que o livro foi escrito, talvez hoje, acho que, não sei se ela repensaria isso, mas pelo menos a minha interpretação muito mais relevante que nanotecnologia seria inteligência artificial, né? Talvez está mais claro hoje qual seria a principal grande coisa, assim, nos termos que ela usa até, né? E ela estava apostando muito ali na ideia da revolução da nanotecnologia e como o Estado entende isso lá no Bill Clinton, fala qual é a próxima grande coisa, né? A gente apontar, usa até essas palavras, né? E ela cita que é uma revolução na nanotecnologia com caráter de inovação pervasivo, de propósito geral, a atuação estatal fundamental voltada para o fomento a partir de N agências, essa seria uma missão fundamental. Por fim, ela vai citar o caso da DARPA, que talvez é o mais enigmático, né? Agência de Pesquisas Especiais Americanas em Alta-Tecnologia, e sua grande relação com o desenvolvimento das tecnologias de informação, né? A revolução da informática, basicamente, derivada, no primeiro momento, o software surge como os fins militares, né, para cálculo de trajetórias de projéteis e tal. Então, ela vai mostrar como a DARPA incentiva indiretamente a consolidação dessa revolução na TI, a partir de N formas de atuação, essa flexibilidade, esse aprendizado, né, seja no sentido mais tradicional, fomentando a criação dos departamentos de ciência da computação, financiando startups, financiando spin-offs, integrando ao complexo militar como principal demandante, né? Talvez aqui seja o principal elemento, né, do desenvolvimento do circuito integrado, em 1957, né, se não me engano, as primeiras levas, durante muitos anos, de compras de chips, dos primeiros chips, eram praticamente todos vendidos para o Pentágono, né? Então, ela fala, olha, aqui eu tenho talvez aquele que é o principal modelo de uma agência capaz de coordenar todas as dimensões que eu estou discutindo até agora do Estado empreendedor, né? Ela até vai falar quais são as características desse modelo, né? Basicamente, em geral, escritórios pequenos, pesquisadores com alta capacidade científica e com autonomia total orçamentária e tecnológica para definir os caminhos tecnológicos, né? Atuando com financiamento em diversas formas, seja universidade, seja startup, seja consórcio de empresas, tentando integrá-los de diversa maneira, financiando além do esforço tecnológico, financiando também a implementação no mercado, e tentando ser um agente integrador de diversos elos do sistema. Ou seja, um modelo de agência pequena, um alto conhecimento tecnológico, com atuação não segmentada, no que diz respeito aos agentes que vão receber os incentivos, com um mix de políticas, como ela vai dizer depois que seria o adequado para as organizações públicas, e buscando essa integração e esse permanente aprendizado. Tudo isso, obviamente, com um complexo militar por trás que facilita muito, né? A questão da consolidação. Limites ao crescimento inteligente e justo, né? Que ela vai sugerir um novo paradigma. Ela vai dizer, olha, como a gente já discutiu, né? Tem um processo de socialização dos riscos e privatização das recompensas que faz com que o sistema caminhe por uma lógica parasitária, né? O Estado, com grandes custos no desenvolvimento das tecnologias disruptivas e com baixa capacidade de se refinanciar no sentido de fomentar essas novas transformações. Sugestões para um novo arcabouço. De novo, aquela discussão, aquele primeiro ponto que eu coloquei da política industrial na perspectiva muito mais ampla, né? Uma política econômica baseada no crescimento a partir da inovação, né? Ela tem algumas sugestões aqui bastante, digamos assim, controversas para a perspectiva liberal, né? Ela vai falar, olha, um instrumento muito importante seria o Estado deter uma golden share sobre a propriedade intelectual das tecnologias que foram derivadas
dos seus esforços de pesquisa, né, diretos e indiretos, né. Então, você falar em Golden Share no momento que a gente tentava, só não vendeu a Embraer por causa da crise, é, no mínimo, interessante, né. Ela vai falar que, olha, esses recursos dessa propriedade intelectual, dessa Golden Share, essa propriedade intelectual, seriam utilizados para financiar as próximas revoluções. Para o Estado, basicamente, tem que reter uma parcela dos lucros, diretamente dessas inovações. Utilização de empréstimos reembolsáveis, e não apenas de subsídios ou de alguns incentivos não reembolsáveis. Esses empréstimos seriam reembolsáveis com algumas condicionalidades. Quais são? Desde que as empresas tivessem sucesso. Então, lógico, você financia, tem uma Golden Share na propriedade intelectual, e caso aquela tecnologia vingue, ela cita o caso do Google, o caso da Apple, sei lá, se o Estado tivesse 1% da receita ou do lucro de ambas, você teria um retorno do investimento para o Estado atuar numa lógica de portfólio, que ela fala, para poder viabilizar os projetos que não são bem suscetíveis, né? Retenção de ganhos, a mesma lógica, que é o Estado ter uma participação acionária na empresa, participação pequena, ela fala, em nenhum momento eu estou falando para o Estado controlar esse processo, mas uma participação pequena que poderia trazer novos recursos para refinanciar o sistema. E, por fim, o financiamento via bancos de investimento. Ela cita até o caso do BNDES, claro que estava com um outro contexto ali, né, 2014, citando a virtuosidade das políticas de financiamento de bancos de investimento, como o Banco de Investimento Alemão, o BNDES, que teriam essa capacidade de financiar a transformação e com altas taxas de retorno, inclusive, né. Para finalizar, só para introduzir a discussão que o Marcos vai começar a fazer hoje e na próxima aula também, principalmente a questão das missões, né? Ela fala, olha, eu preciso construir agora, fomentar essa estratégia do Estado inovador a partir de uma lógica que se baseia em 4 pilares, né? Que ela chama aqui de ROAR, né? Um acrônimo, né? O primeiro dela as políticas têm que ser organizadas a partir de uma lógica de missões, ou ela sugere que seriam mais bem organizadas a partir de uma lógica de missões. De novo, uma perspectiva muito mais ampla de política industrial, né, que envolva, além das dimensões tecnológicas, dimensões sociais e comportamentais. Ou seja, ela está sugerindo, eu preciso entender quais são os grandes desafios da sociedade. Envelhecimento, questão do tráfico, questão do ambiente, do meio ambiente, questão de mobilidade, e por aí vai, N questões, que as mega tendências, né, o professor Luciano Coutinho sempre fala, entender quais são esses grandes desafios. Esse desafio, para ser uma missão, ela tem que cumprir 4 requisitos, tem que estar bem delimitada, tem que ser, pode ser ampla, mas bem delimitada, intersetorial, interdisciplinar e interagentes. E muitas vezes elas envolvem serviços públicos. Esse seria o caminho para organizar todas as outras transformações. Eu acho que tem um outro elemento fundamental, não sei se isso não é apresentado com grande ênfase no trabalho dela, mas para o caso brasileiro, e talvez não só brasileiro, mas generalizando, a lógica das missões teria um componente, pensando na lógica da economia política também, digamos assim, de maior aderência política aos anseios da sociedade, né? Na medida em que eu estou olhando para serviços públicos, olhando para esses grandes desafios mais claros, mais materializáveis, que integram diversas dimensões, parece que uma certa forma de suporte político da sociedade para esse tipo de orientação não seria algo desprezível. Então, olhar a partir da perspectiva de missão também teria, acho que, esse elemento complementar, mas ela não desenvolve esse ponto, né? Ponto central para o desenvolvimento dessas missões seria o desenvolvimento das capacitações, das capabilities, né, no setor público. Ela fala, eu preciso... o primeiro ponto que ela vai se perguntar, fala, eu não consigo entender como toda a comunidade de neo-schumpeterianos, nas quais ela se inclui, é claro,
não prestou atenção no que o Nelson Winter, né, nosso Papa, falaram lá em 1982, né, que, na verdade, para se pensar boas políticas, né, as transformações no aprendizado organizacional são fundamentais. Né? Aquela lógica das tecnologias sociais, talvez, na capacidade de aprendizado. Né? Ela fala, a gente olhou muito isso, os neo-schumpeterianos, para as empresas, mas não olhou para as instituições públicas. Eu tenho uma teoria das Dynamic Capabilities, ali do T.C. Pisano, olhando que, olha, o principal para uma empresa poder construir capacidade e assimetrias competitivas num mundo em permanente transformação seria permanentemente ter capacidade de se adaptar, integrar habilidades, se reconfigurar, reorganizar permanentemente essas habilidades, esse processo de aprendizado num ambiente de transformação. Ela fala, é exatamente isso, assim que eu enxergo a necessidade de se construir capabilities para o setor público. Ou seja, permanentemente reconfigurar a sua capacidade de atuação de forma a produzir políticas efetivas, né? Ela fala, tudo isso se materializaria em impulsionar parcerias público-privadas, né? Não as parcerias público-privadas que a gente conhece por aqui, né? Mas a integração nessas diversas dimensões, as organizações públicas terem capacidade de implementar um mix bastante diversificado de políticas, tal qual ela está citando aí no caso da DARPA, e de políticas que se transformem permanentemente e que envolvam cada vez mais outras áreas, para além das tradicionais de engenharias, como ciências humanas, etc. De novo, ela tem uma perspectiva ampla de política industrial, integrando as diversas competências para contornar os desafios. Estou terminando, pessoal, mais 2 minutinhos. Os desafios da sociedade. Né? Fala, tudo isso só pode se materializar se a gente mudar o paradigma de avaliar, o paradigma de construção de políticas, nosso paradigma de desenho, mensuração e avaliação. Desenho, mensuração e avaliação. Só que baseado numa perspectiva de custo-benefício, que traz aquela ideia de valor presente líquido e tal, que traz como fundamento a ideia de eficiência alocativa estática. Ela vai falar, nessa perspectiva, eu não consigo formular políticas adequadas a uma perspectiva orientada a missões no Estado empreendedor para contornar os desafios da sociedade. Eu preciso levar em consideração os impactos transversais e pensar na perspectiva de eficiência dinâmica. E se for para avaliar, mas avaliando nessa perspectiva, se for para escolher onde atuar, é o contrário do que a leitura convencional diz. Não é atuar em pequenos projetos extremamente focados a partir dessa lógica da estática locativa. Da eficiência estática, desculpa. É atuar em grandes projetos orientados a missões, como forma de evitar, inclusive, também a pulverização de recursos. Só que para viabilizar esse processo, é necessário reorganizar completamente a lógica de privatização dos riscos e socialização dos prejuízos, né? Não, socialização dos riscos e privatização dos lucros, falou o contrário, desculpa. Então, isso precisa ser reconfigurado, reconfigurar o sistema de financiamento de accountability para dotar o Estado de capacidades financeiras para garantir as próximas revoluções tecnológicas. Vamos avançar. Então, depois então, boa tarde eu não havia cumprimentado, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Então, vamos avançar agora no segundo texto, né, apenas complementando, né, a apresentação realizada pelo Diegues, né, continua o Estado empreendedor, só que agora eu vou trazer esse outro texto, né, que é o texto Finance Innovation, Creative Destruction versus Destructive Creation, né? Então, onde ela faz um texto de 2013, onde ela procura tratar
da questão financeira, isto é, de como, né, na verdade, a relação financeira, de como tratar a questão financeira dentro da inovação. Então, eu acredito que é um texto que ele tem um ganho interessante e traz alguns elementos relacionados para que nós possamos pensar algumas políticas públicas, política industrial, dado que esse é o nosso o ponto da nossa disciplina. Vamos lá, né? De maneira bastante simplificada, né? Qual é o objetivo do artigo, né? Colocando em palavras pouco não apenas traduzidas, mas da interpretação, ela vai buscar compreender o descasamento entre finanças e a economia real. Basicamente, esse é o ponto-chave que ela está procurando compreender. Quer dizer, como é que eu tenho, né? Existe um grande descasamento entre finanças e economia real. Neste ponto, nós temos que relativizar o que é colocado, né? E da mesma maneira que o Jags colocou de maneira muito bem apresentada, também nós temos cuidados com generalizações dentro do que ela coloca. Por quê? Porque isso aqui é muito claro, muito adequado ao caso americano e também, de alguma maneira, ao caso europeu, né? Tanto que o próprio artigo, ele tem no final um agradecimento, ele foi feito no âmbito do framework europeu. Quer dizer, ele foi financiado, a própria pesquisa visa atender uma demanda da Europa, da União Europeia, sobre a questão da inovação e financiamento, um dos trabalhos que ela foi encomendado à professora Mazzucato, e esse artigo procura atender isso. Então, procurar verificar essa questão desse descasamento. Nesse sentido, ela abre 2 pontos-chave. Eu acho que esse começa o avanço dela nesse artigo. Primeiro, quando ela fala da relação entre finanças e economia real, ela entra e procura tratar das finanças, da financiarização, não apenas na lógica do setor financeiro como algo isolado, algo num contraponto à economia real, mas dentro da lógica de funcionamento das próprias empresas da economia real. Então, eu falo, olha, o ponto-chave é tentar, que depois, em parte, é o que ela depois vai chegar nas conclusões, nós vamos verificar, é procurar o quê? Desfinanciarizar as empresas da economia real. A lógica financeira, que é o que nós vamos ver. E, obviamente, o segundo ponto, de que maneira eu posso estruturar as finanças para que eu possa prover capital de longo prazo necessário para as inovações. Então, isso daqui é a sua apresentação, o primeiro parágrafo, que ela faz uma breve apresentação, e ela procura tratar desses pontos. Eu vou seguindo um pouco, ao contrário do Jags, eu vou seguir um pouco o texto, um pouco mais ipsis literis, e vamos fazendo os comentários e análises ao longo do ponto, tanto que eu reproduzi, apenas traduzi aqui os subtítulos. O primeiro ponto que ela coloca, né, que eu acho bastante pertinente, ela coloca as finanças e inovação dentro de uma relação dinâmica. Então, ela começa, eu acredito que é o ponto mais importante desse artigo, é esse primeiro ponto, onde ela coloca de uma maneira bastante simples, bastante sem grandes aprofundamentos, mas que ela procura dessa relação dinâmica entre finanças e inovação, né? Como ela colocou, ela coloca que o objetivo é compreender finanças e inovação e crescimento, né? Então ela coloca aí, mais uma vez, cai-se na questão que o Jags levantou anteriormente, da onde ela não especifica a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Ela trata aqui como se fosse, sequer entra na questão da loja, quer dizer, do desenvolvimento. Poderíamos interpretar que boa parte do que ela está indicando aqui como crescimento, na realidade, é o que nós possamos entender dentro de uma lógica um pouco mais apurada, um pouco mais assertiva, como desenvolvimento. Tá? E ela coloca, como é que eu vou fazer essa relação entre inovação e finanças num contexto de incertezas? E ela coloca, inclusive, o termo incertezas profundas, isto é, aquela lógica da incerteza schumpeteriana, onde eu não consigo calcular, onde eu não consigo probabilizar, onde eu não consigo medir
aferir qualquer grau de incerteza nesse sentido. Ela especifica um pouco, né? As próprias incertezas que caracterizam o processo de inovação. Nesse sentido, ela fala, olha, nós vamos precisar de um tipo de finanças específicas, né? Dado que eu tenho uma incerteza, a incerteza não é sorte, é o que ela coloca, ela faz parte, é resultado de uma construção, aonde a necessidade de as empresas, o setor privado, juntamente com o setor público, vão construindo estratégias. Então, eu preciso verificar, né, de que maneira que é possível se estruturar as finanças que viabilizem estratégias de sucesso. Então, o que são essas estratégias de sucesso? O que é essa lógica de sucesso, que é o que ela avança? Aí ela retoma Schumpeter. Falou, olha, essa questão entre finanças e inovação já está colocada lá em Schumpeter. Quando ele coloca a questão do crédito, quando ele coloca que eu tenho ele claramente separa, ela não entra tanto, não aprofunda, mas nós podemos aprofundar aqui, quer dizer, está colocado em Schumpeter. Schumpeter coloca claramente o quê? Duas figuras. A figura do empreendedor e a figura do capitalista. A figura do empreendedor é aquele que vai inovar, é aquele que realiza a inovação, ao contrário da figura do capitalista. A figura do capitalista é quem vai financiar, é quem vai prover os recursos, prover o crédito para o empreendedor. Então, essa relação entre finanças e inovação, essa relação dinâmica, já está colocada claramente em Schumpeter, apesar de não tão desenvolvida, mas já está colocada dentro de Schumpeter. Esse é o ponto, né? Mas eu tenho que analisar isso, o que é importante, né, na análise, dentro de um processo de destruição criativa. Quer dizer, não é dentro de um processo estático, dentro das estruturas, mas dentro da lógica, onde as estruturas, a partir de dentro, vão se destroem, se constroem novas estruturas, né? Aonde eu tenho que pensar em finanças, aonde o desequilíbrio é a chave da competição capitalista. Ela coloca, neste ponto, faço aqui um parênteses e volto ao ponto colocado pelo Jaeggs anteriormente. Ela volta a repetir vários pontos, porque ela está basicamente focada na fase fluida de Utterback. Então, a análise dela também, uma análise, ela repete basicamente as mesmas questões. Uma análise centrada na lógica, vamos colocar Estados Unidos / Europa, Europa, uma análise onde ela não diferencia crescimento de desenvolvimento, e uma lógica centrada dentro da fase fluida, né, se eu quiser usar o arcabouço do Utterback, que é o mais adequado, do ciclo econômico, né, uma fase fluida, então nesse processo daqui, né? E ela coloca, a partir disso, o que ela fala? Olha, essa relação, né, daí ela começa a sair, ela começa a dar um passo para fora, digamos, dos Estados Unidos, né? Ela fala, olha, essa relação que eu tenho entre finanças e inovação é um dos principais eixos, se não o principal eixo, para compreender as diferentes formas de capitalismo que existem nos diferentes países. Então, o que vai diferir? O principal elemento, um dos principais elementos, um dos principais eixos, para que eu possa compreender as diferentes formas de capitalismo, é essa relação entre finanças e inovação, que foi, de alguma maneira, que nós estávamos, ainda que de maneira não formalizada, discutindo antes do nosso café aqui. De que maneira que passa a existir essas diferentes formas de capitalismo. Então, nós podemos imaginar um modelo, então, compara o modelo japonês com a estruturação dos querétios, onde os bancos estão dentro
né, das grandes holdings, né, são as grandes operadoras e grandes holdings, ou diferente de um modelo europeu, e se eu for para o modelo europeu, vou ter que pensar, por exemplo, no modelo francês, onde basicamente eram bancos públicos, ou um modelo alemão, uma ligação umbilical entre os grandes, muito bem apresentada pelo Hilford, né, no Capital Financeiro, na sua obra, entre o capital financeiro e o setor produtivo. Então, essas diferenças, né, é que vão colocar a própria maneira de compreender as formas de capitalismo, e dentro de um processo, dentro de uma lógica evolucionária, dentro de uma lógica evolucionária, onde eu tenho um processo de seleção, um processo de capacitação de empresas, essa estrutura financeira é que vai determinar também a velocidade e a pressão no processo de seleção e capacitação das empresas dentro do processo inovativo. Então, é um processo, ela coloca aqui, ela está enfatizando essa relação dinâmica, os dois lados. Da mesma maneira que a inovação é fundamental e modifica as finanças, mas ela enfatiza particularmente essa segunda linha, isto é, de que maneira que as finanças passam a moldar, passam a proporcionar diferentes maneiras dentro do processo de evolução, né, digamos, da evolução econômica e evolução particularmente das inovações. Então, esses são alguns pontos que ela está colocando dentro do texto. Perdão, aqui, só voltando aqui. E aqui ela começa, olha, dentro dessa relação dinâmica, ela coloca algumas especificidades, né? Eu vou tratar apenas superficialmente, falou, olha, isso daí nós temos que tratar de maneira, não há maneira de se tratar de forma genérica, de modelos financeiros, que depois ela vem no final dessa parte 1, a colocar, falou, olha, eu tenho que tratar de especificidades. Quer dizer, não dá para eu tratar a relação financeira como se fosse igual para todas as empresas, para todos os setores. Então, ela começa, olha, porte de empresas. Então, ela faz um detalhamento da análise, qual a diferença entre uma empresa de grande porte ter recursos financeiros para poder inovar, de uma empresa de pequeno porte, uma startup. Qual a diferença que eu tenho? A relação das estruturas de custo da empresa, como é que a empresa está estruturada, né, e isso se reflete nos custos. Os mercados que elas atuam, né, dentro desse ponto, ela depois ressalta e enfatiza a questão da intensidade tecnológica dos produtos e serviços que essas empresas produzem, né? A posição que a empresa está dentro do mercado, se ela é uma empresa entrante ou uma empresa já estabelecida. E aqui ela volta, aí ela relativiza a questão ela não utiliza o Unterbeck, mas eu coloquei, mas do ciclo de vida das empresas. Falou, olha, dentro do ciclo de vida das empresas, vai depender de cada um dos casos qual a maneira com que se dá essa relação. E aí o Unterbeck coloca, de maneira, outros autores, e ela vai trazendo um pouco, mas qual a questão-chave? Mostrar que eu tenho uma relação dinâmica. As finanças vão depender dessas especificidades dos agentes econômicos, basicamente das empresas. E ela também trata, ela a partir disso falou, ó, isso aqui não é apenas no âmbito dos agentes econômicos, mas isso passa também no âmbito do conjunto, na hora que eu verifico as revoluções industriais. Ela cita Carlota Pérez, né? Falou, olha, obviamente o conjunto de inovações disruptivas, ela traz a lógica de revoluções industriais da Carlota Pérez, né? E ela coloca, olha, esse ponto, de acordo com o que é apresentado pela Carlota Pérez, as finanças também passam a ter um papel central, tanto na articulação das revoluções industriais, como na propagação destas, né? E eu vou colocar o que fundamentalmente, num caso desse, vou precisar, usando a lógica, a terminologia schumpeteriana,
de uma necessidade massiva de crédito para que eu possa avançar. Então, há necessidade massiva de crédito para que eu possa avançar. Então, e como é que se dá essa articulação? Mostra o quê? Essa relação dinâmica. Uma relação dinâmica que não tem como ser incorporada, e aí ela faz a modelos de análise financeira. Então, fazer uma análise, querer ter um modelo de análise financeira, onde eu possa avaliar a lógica dos investimentos nas empresas, ou em determinado setor, ou até em determinado país, ele não vai captar isso. Eu não tenho como utilizar modelos para que se possam fazer essa análise, que vão estar muito mais amplas, e particularmente não só amplas, mas em todos os elementos, enfatizando o quê? A questão ampla, dinâmica e incerta. Ela não coloca, ela está colocando essas 10 palavras, eu estou agregando aqui, você tem uma análise ampla, uma análise dinâmica, e você tem, além disso, a incerteza. Então, não há modelo para isso. Né? Então, o que ela vai verificar? Aí ela vai para um segundo ponto, né? O segundo elemento, né, que ela coloca. Tá, então, e o mercado financeiro? De que maneira que ele está colocado? Ele auxilia ou ele prejudica as inovações? Né? Então, essa é a pergunta que ela coloca no item 2. Dado que existe essa relação dinâmica, mas qual relação é essa? É uma relação positiva, vamos dizer, ou uma relação negativa? Né? De que maneira as finanças afetam as inovações? E o que ela começa, falou, olha, eu não tenho a pretensão de responder, nós sabemos muito pouco sobre isso. Então, ela, de alguma maneira, assim também, como em outros trabalhos dela, ela coloca uma certa agenda de trabalho, e é o que ela levanta nesse artigo. Tá? Mas ela falou, olha, seria importante, ela usa o termo, vamos colocar os termos, colocar uma reforma no sistema financeiro, ou ela não chama de política financeira, seria uma reforma no sistema financeiro, que possibilitasse um capitalismo mais estável, mas também mais dinâmico. Ela coloca as duas palavras. A estabilidade não é uma contraposição ao dinamismo. Esse é um ponto que ela vai ressaltar e nós vamos voltar daqui para frente. E aí ela discute alguns elementos, ela vai estar colocando de alguns elementos, obviamente voltado muito mais dentro da lógica da economia americana. Então ela começa discutindo primeiro o mercado acionário. Falou, então vamos analisar o mercado acionário. Né? Primeiro ponto que ela coloca dentro do mercado acionário, olha, se eu analisar o mercado acionário, analisar como é que se comportam as ações, e ela coloca inclusive exemplos, por exemplo, da Microsoft, quando entra no mercado da Google e da Facebook, para competir em alguns elementos. Fala, o mercado financeiro, ele geralmente penaliza quando você tem investimentos em P&D que fujam da sua área ou que ampliem muito esses investimentos. Então, ou resumindo, né, ela não coloca com essas palavras, mas inovações disruptivas, rupturas, são desestimuladas. Quer dizer, ter um investimento em P&D tradicional, incremental, que vai seguindo, é muito bem visto pelo mercado financeiro. Quando uma empresa passa a investir em outras áreas, passa a investir em outros segmentos, ou amplia muito, isto é, procura aprofundar os investimentos mesmo na sua área, buscando uma inovação mais aprofundada, ela passa a ser penalizada, né? Ela não coloca aqui, mas eu trago aqui a questão. Em grande parte, isso até explica um pouco, claro que não responde isso, mas mostra, por exemplo, por que eu tenho criação de um novo mercado, digamos, de ações nos Estados Unidos, voltado para as empresas de tecnologia, que é a Nasdaq. A Nasdaq, de alguma maneira, dentro de uma lógica capitalista, dentro da lógica das instituições, da questão americana, uma institucionalidade, de alguma maneira, procura atender. Mas mesmo na Nasdaq, nós sabemos que a lógica, isto é, de penalização de inovações disruptivas também existe. Então, vamos então para, dado o mercado acionário, então vamos para o Venture Capital.
falou, olha, o Venture Capital, ele é bastante interessante em alguns setores, mas ele passa a ter dificuldade para fornecer fundos de longo prazo, que ela chama de pacientes, né? No sentido, eu coloquei aqui entre aspas, né? Eu traduzi quase que no sentido de estáveis, né? Principalmente em setores baseados na ciência. Há também no Venture Capital uma fuga do risco. Fuga, volta ao que foi apresentado pelo professor Diegues, né? Quer dizer, o capital de risco adora o risco. Exatamente o oposto. O capital de risco, né, quanto menos risco, melhor. Né? Segue o que está valendo aqui dentro do artigo. E ela coloca, o que nós temos... Sim? Um comentário, só rapidamente pontual. Nessa linha do que você levantou da funcionalidade ou não, do que pouco sabemos das configurações nacionais, né? Só um caso interessante a levantar. Quando a gente olha para o financiamento das inovações na China, né? Obviamente, muito mais complexo que isso, mas uma das figuras emergentes, com bastante destaque no que diz respeito a volume no período recente, são os fundos de venture capital públicos. Ou seja, você tem organizado com diversos fundos, inclusive municipais. Sei lá, o fundo de venture capital, não é esse nome, né? Mas da municipalidade de Beijing, o fundo de Shenzhen, e com bilhões e bilhões, com participação do governo central também, e até de algumas empresas, né, teoricamente privadas, entre aspas, mas com uma lógica de operacionalização, por um lado, que se chamam de venture capital, né, mas muito atrelados a essas inovações, principalmente em inteligência artificial e nova geração de semicondutores, né, o que é interessante, né, pelo menos como modelo para a gente começar a investigar. Acrescenta também carros voadores, viu? Você evita que já estão financiado pelo município, Venture Capital de município. Então, podemos incluir mais um no ROI. Mas exatamente isso, Jack. E o que é interessante, como ela está... Primeiro foi escrito em 2013, então essa influência não está clara e nem abarcada. Segundo, né, pensando um pouquinho, né, a Mazzucato, ela é meio americana, né, e meio italiana, né, ela é uma italiana que viveu nos Estados Unidos e que se formou nos Estados Unidos, então ela tem um pouco, então ela sempre, obviamente, vai tender, e o próprio trabalho dela, inicialmente nos Estados Unidos, recentemente na Europa, esse trabalho feito exclusivamente para atender uma demanda da União Europeia. Mas é muito interessante isso, quer dizer, eu acredito que nesse trabalho, desse artigo, ela reconhece em alguns pontos, nas entrelinhas, as limitações dela, da análise. Falou, olha, tanto que quando ela fala a relação que eu tenho, né, entre a dinâmica financeira e a dinâmica inovativa é o que vai, em grande parte, determinar a lógica do capitalismo, os tipos, o modelo de capitalismo, ela está, de alguma maneira, reconhecendo, falou, olha, estou tratando aqui de Estados Unidos, um pouco Europa, lá é outra coisa, China, Japão, são outras coisas que ela procura tratar, né? Ela, de alguma maneira, coloca algumas questões que são algumas generalidades, mas nós sabemos que há essa especificidade. Mas é interessante, por exemplo, esse último ponto que ela trata aqui, que eu coloquei aqui, por exemplo, como, por exemplo, Venture Capital. Isso é alguma coisa que nós analisamos, por exemplo, em sistemas, em pesquisas que nós verificamos, principalmente para empresas na Suécia. Suécia é um caso interessante, você tem setores de alta tecnologia, não necessariamente ligados só à indústria aeronáutica, mas eu tive a oportunidade de trabalhar acompanhar um pouco a política na Suécia. E as empresas, você tem um conjunto de criar empresas startups, você tem a maneira de criar as empresas, as incubadoras, para iniciar, depois startups, e na hora que elas ganham uma dimensão, elas são adquiridas por empresas maiores. Ou suecas, ou em muitos casos, que era a preocupação dele, por empresas estrangeiras,
né? Porque você chega numa dimensão que a lógica dentro da startup, muitas vezes, dado o elevado dinamismo, nem sempre é o suficiente. E olha só, você procura criar uma institucionalidade assim, para cada fase da empresa, eles têm, por exemplo, uma fase mais adulta, você teria o BNDES deles, então a fase intermediária é outra, a fase com participação de recursos parcerias público-privadas, e mesmo assim eles apresentam dificuldades de manter, eu estou falando da Suécia, que é um caso, mas vale para muitos outros países, de manter isso. Chega num ponto que o quê? Para uma grande empresa, para uma grande operadora que opera no mercado, muitas vezes ela pode utilizar e falar, opa, que bom, eu vou pegar. E eu, em vez de investir, o que foi colocado da terceirização, da terceirização do investimento de P&D. Ótimo, eu não preciso investir, agora eu vou lá e compro aquela startup, ou compro aquela empresa de médio porte, ou dependendo do caso, até incubadora, você já vai lá na empresa. Ou alguns casos de empresas que participam ou financiam suas próprias incubadoras em âmbito mundial. Você tem vários casos, são mega empresas, elas financiam. Ou, geralmente, é parcerias público-privadas. Caso do Brasil, você tem São José dos Campos, interessante, você tem duas linhas, não é só aeronáutica, você tem a linha de TI também, interessante, onde você financia um conjunto de empresas, incubadoras, tanto aeronáutica e TI, de alguma maneira também tem, em alguns casos, uma sinergia entre capital público e capital privado. Grandes empresas privadas fazem aporte para desenvolver. Então, de alguma maneira, ela vai discutindo esses pontos daqui. Mas, só verificar se alguma questão daqui. Só olhar aqui. Depois eu vou continuar mais um pouco, daí eu já passo para as questões. Eu acredito que é um pouco mais interessante. Daí ela continua ainda dentro dessa questão do mercado financeiro de auxiliar ou prejudicar, ela discute a relação de governança. E aí ela volta ao que foi colocado também, ou que está colocado no texto anterior, da questão do lucro, né, dos riscos socializados e dos lucros privatizados, né? E ela fala, olha, quando eu analiso a lógica de governança das empresas, mais uma vez, modelo particularmente americano, mas também eu vou verificar muito mais incentivos negativos para se investir em P&D. Eu estou muito mais focado aonde? Na maximização do valor das ações, também colocado anteriormente pelo Diegues, né? Então, o que as empresas focam o quê? Em maximizar o valor das ações. Tanto que ela discute aqui dois pontos, né, dentro desse daqui. De um lado, as manipulações, isto é, as empresas utilizam recursos para recompra de ações exatamente para poder manipular o preço delas, valorizar, e a lógica da stock options, isto é, a remuneração dos executivos, hoje, ela é dos mais altos, quanto mais alto o cargo executivo, maior a participação das stock options, isto é, do valor acionário da empresa, na remuneração deles, em valores astronômicos, né? Então, geralmente representam 80%, 90%, muitas vezes, da renda do executivo, não é o salário que ele recebe, e sim as stock options que ele passa a ter direito. De um lado, você financiariza a própria lógica de funcionamento. E aí que ela coloca. A questão das empresas não financeiras passam a ter uma lógica financeira. E essa lógica não é apenas a lógica da questão do curto prazo, aonde eu afeto a taxa de inovação. Então, aí eu posso pensar, não, é uma lógica que eu estou pensando apenas num curto prazismo, vamos dizer assim. E se eu tiver uma lógica de longo prazo, não é apenas na taxa. Então, afeta a taxa e a direção das inovações. Quer dizer, eu vou procurar inovações que possam gerar recursos, que possam gerar valor acionário, e não outros elementos. E isso ela coloca, inclusive, em âmbito, e isso vai se expandir em âmbito para a sociedade. Ela falou, olha, não temos uma indústria de saúde que pudesse elementos preventivos,
busca vamos supor, de esporte, de melhoria da qualidade de vida, eu tenho fundamentalmente uma indústria farmacêutica, uma indústria das drogas. Então, eu não tenho um conjunto de indústria de saúde. Esse é um dos pontos. Ela vai colocando vários pontos, esse é um dos que eu destaquei ao longo do texto, né? Então, isto posto, né, essa questão, os policymakers, né, quando for elaborar, não se deve ter uma lógica da inovação, uma lógica restrita. Se deve ter uma lógica onde que eu busco o quê? Uma lógica de um ecossistema de inovação. Compreender o que ela chama de ecossistema de inovação é compreender todos esses aspectos, incluindo também os aspectos financeiros. E aí ela vai para a questão do Estado empreendedor, não colocando com essas palavras, mas a questão, olha, na maioria dos casos, eu vou precisar o quê? De fundos públicos. Eu vou ter que... Quem vai fornecer esse capital, que eu não coloquei entre aspas, paciente de longo prazo, são os fundos públicos. Né? Não vamos... E os fundos públicos passam, por razão disso, ser uma das variáveis chaves da política industrial. Eu preciso desses recursos públicos, né? O Estado vai, de alguma maneira, ter de liderar esses investimentos disruptivos. Obviamente, que já foi apresentado, o caso do iPhone, etc. Ela cita um pouco aqui, ela volta rapidamente a citar, ao contrário que não é um livro, é só um artigo bastante até curto, mas onde ela vai resgatando alguns elementos que ela colocou anteriormente no Estado empreendedor. Quer dizer, ela traz os elementos anteriores da discussão anterior, focado agora na questão financeira. E aqui ela avança para um terceiro tópico. Então, nós temos o quê? Uma criação destrutiva ou a destruição criativa, né? E aqui ela começa a bater um pouco. Até agora ela estava indo bem com Schumpeter e agora ela começa a criticar. Olha, a visão do Schumpeter, da qual nós compreendemos, mas ele apresenta uma visão romantizada, né? Ela coloca até uma visão romântica do capitalismo, do banqueiro, aquele que fornece o crédito. Como também nós temos atualmente uma visão romantizada das finanças privadas, particularmente através dos venture capitals. Eu tenho fundos de venture capitals, etc. Ela fala, qual que é a questão-chave que nós temos que verificar? O que nós temos que verificar como questão é se as finanças, e na verdade não é só as finanças, as próprias empresas do setor produtivo, se elas estão utilizando estratégias para gerar valor, ou para o que ela chama de extrair, né? Eu coloquei aqui uma tradução também um pouco literal, até de que maneira que elas estão extraindo valor. Eu estou criando valor, eu estou gerando valor, eu estou gerando riqueza, ou eu estou apenas extraindo parte de uma riqueza que está estabelecida lá. Eu estou criando algo novo, e aí que vem a lógica aqui da... E ela puxa o trabalho, ela retoma alguns autores, ela vai retomando todos, né? Autores, ela retoma até o Minsky. Né? Olha, basicamente, quem havia tratado um pouco disso, teve o arcabouço, né? Apresentou um arcabouço para compreender um pouco essa relação, foi o Minsky. Né? E qual o ponto? Essa lógica das estruturas financeiras, a relação entre as estruturas financeiras e não financeiras, né, apresentadas, ele fala, a questão que eu tenho é que não há uma identificação dentro dessa lógica por parte do sistema financeiro, por parte do banco, o que ela chama de bons riscos ou maus riscos. Isto é, o risco financeiro de uma operação financeira especulativa, ou no limite uma situação Ponzi, onde eu tenho um risco financeiro, de um risco inovativo, onde eu teria onde as empresas estão colocando o que ela chamaria de um bom risco. Eu não tenho essa identificação pelo sistema financeiro. De alguma maneira, você passa uma régua geral, né? E aqui eu faço um breve parâmetro, me faz lembrar algumas críticas que eu tive quando eu comentava sobre algumas políticas do BNDES, e eu não vou citar as pessoas que estavam lá, interlocutores, eu falo, mas precisava investir mais em capital de risco, etc. Barbieri, não se esqueça que o BNDES começa com B de banco,
né? Então, quer dizer, existe essa análise, não no sentido pejorativo, vamos colocar, mas no sentido de você analisar o risco de uma mesma maneira. E eu acho que o ponto importante é colocar, se nós temos que pensar em analisar risco, se nós temos que pensar em fazer política pública, nós temos que compreender o que é, que risco é esse. Se é um risco de uma operação, obviamente, especulativa, onde eu tenho uma alavancagem, e isso daí pode gerar um problema, e obviamente não vamos utilizar recursos para isso, ou se de outra maneira isto é um risco decorrente do próprio processo inovativo, da própria lógica inovativa. E aí ela coloca, por isso que ela faz o contraponto entre destruição criativa e criação destruidora, e que ela faz um pouco o contraponto aí dentro da terminologia do Schumpeter, né? Por fim, já estamos acabando. Quarto ponto, ela, na verdade, ela coloca qual que é a lição-chave. Ela não coloca a lição-chave aqui, finanças, né? Não deixa de ter um certo grau de obviedade, mas ela reforça. Finanças, a política financeira e industrial devem andar de forma conjunta, né? E ela enfatiza a questão que as finanças devem, em geral, quando se analisam reformas e proposições na área financeira, e das melhores possíveis, ela não está fazendo, ela fala, olha, eu estou fazendo as reformas que procuram melhorar, fortalecer o setor financeiro, digamos, numa lógica positiva. Mesmo essa lógica, eles estão focando muito na estabilidade, e praticamente não se coloca isso do ponto de vista de que maneira se leva a promoção da inovação. Mais uma vez, colocando aqui, pensando um pouco aí dentro da lógica europeia, americana, nós já vimos que, caso chinês, vai para outro caminho, de outros países vão para outro caminho, né? E aqui o que ela coloca, né, a questão de como é que eu vou acoplar, então, qual a dificuldade que eu tenho, qual o problema de acoplar essas duas políticas, né? É a visão, né? É a visão não só do curto prazo, sistema financeiro, mas também os objetivos. E aí depois ela faz. Ela apresenta um conjunto, eu não vou retomar, não faria sentido, um conjunto de vários artigos que ela retoma, dado que esse artigo é de um número especial de uma revista, ela de alguma maneira faz essa coletânea, analisando, e o que ela coloca dessa coletânea é o seguinte, olha, eu tenho uma relação tensa entre, mais do que entre o âmbito financeiro e produtivo, não é essa relação, mas é a relação entre criação de valor e extração de valor. Isto é, de que maneira que eu crio o valor ou que eu vou apenas extrair o valor, independente de ser apenas na esfera financeira ou na esfera produtiva, porque mesmo na esfera produtiva das empresas, do que elas chamam do setor real da economia, nós vemos também estratégias financeirizadas. Então, não há só esse contraponto entre bancos e empresas, vamos colocar assim, mas essa financiarização interna. E, por fim, ela volta de uma lição-chave, ela repete a questão, né? Ela repete a questão de tem que andar em conjunto, as políticas financeiras e industrial têm que andar em conjunto, e aí ela coloca, olha, então o problema não é apenas da relação, mas também desfinanciarizar as empresas da economia real, esqueci o real aqui, e buscar criar valores tanto da lógica do setor real quanto financeiro. Então, o ponto-chave é a criação de valor. E para isso, eu vou precisar de políticas públicas. E ela coloca, faz um pequeno ponto, ela basicamente trata 3 pontos, basicamente, que ela cita aí de políticas públicas. A necessidade de apoiar e suportar o capital paciente de longo prazo. Então, aqui, por exemplo, é um caso interessante para o caso brasileiro. Por exemplo, com essa lógica que foi montada, essa estrutura que foi montada, em boa parte lá no PAEG, até começou lá com chamados com essas poupanças compulsórias,
né? Foi colocado. E que, de alguma maneira, nós estamos desmontando agora. O risco de você desmontar, lógico, por exemplo, fundos, FAT, fundo de garantia, isso, na verdade, são poupanças compulsórias, que é o contrário, eu deveria estar aprimorando, eu deveria estar colocando dentro de uma lógica dessa, de uma lógica não só para financiar habitação, saneamento básico, agricultura, mas utilizar essa poupança compulsória, que é um capital paciente de longo prazo, vamos colocar assim, para inovação. Eu faço o contrário. Eu vou desmontando essa estrutura daqui, o que passa a ser extremamente arriscado. Né? O que passa a ser extremamente arriscado. A nossa política, de alguma maneira, de contramão nesse sentido. Limitar o poder dos acionistas, ela coloca, olha, ela não entra na questão da stock option, etc., mas está implícito, e mais do que isso, olha, o poder dos acionistas deve ser um processo coletivo, né? Bem distribuído, uma lógica, o processo de decisão, o processo deve ser mais coletivo, os resultados devem ser resultados mais equanimemente distribuídos ao longo da sociedade e gerar menos instabilidade, e gerar menos instabilidades, isso. Por fim, você equilibrar, quer dizer, de maneira você aí usar a política industrial, questão de sinais, aqui são sinais pesados, né, usando um pouco a lógica das aulas anteriores, das instituições, de você taxar os ganhos, particularmente ganhos de capital financeiro, para favorecer o quê? A lógica de geração de riqueza, de criação de valor, através do processo inovativo, em grande parte. E aqui a última frase, tomei a liberdade, que eu acho que resume um pouco aqui o artigo, a última frase dela: "We hope that issues will help provide the key policy measures that will bring financial closures to real economy, providing new frameworks through which to link finance, innovation and equitable economic growth." Né? Então, de alguma maneira, de trazer essa proximidade, essa relação entre as finanças e o setor real, o setor ativo. Digamos que esse artigo daí poderia ser tratado como um apêndice, um pouco mais do que foi apresentado pelo Diegues, onde o Diegues apresentou todo o framework, toda a questão, está dentro da lógica do Estado empreendedor, com as limitações e avanços que ela coloca. Mas eu achei interessante nós podermos trazer esse texto, dado que muitas vezes nós, e aí eu me incluo dentro, nós principalmente, eu coloco eu, muitas vezes nós esquecemos a parte das finanças, em alguns momentos é bom enfatizarmos esse aspecto. Então esse é o ponto.